Antes de mergulhar na história de hoje, um aviso rápido, mas essencial para garantir a melhor experiência possível. Para aproveitar cada detalhe, cada atmosfera e cada tensão do livro, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou e-book. Isso potencializa a imersão e transforma sua leitura em algo ainda mais completo. Todas as nossas narrações são produzidas exclusivamente com ferramentas de inteligência artificial, buscando sempre entregar o máximo de qualidade. Ainda assim, pequenas falhas de narração ou tradução podem acontecer. Pedimos desculpas por qualquer imperfeição. Estamos sempre evoluindo para oferecer um conteúdo melhor a cada novo lançamento. Sua opinião é fundamental para o crescimento deste canal. Então, quando terminar, não esqueça de deixar nos comentários sugestões de novos livros, ideias de melhorias ou simplesmente contar como foi sua experiência. Os Sussurros do Imaginário existe para você. Fique por aqui, explore, comente e continue fazendo parte dessa jornada literária. A história continua e você é parte dela. Parte 4. Capítulo 1. Eleanor acordou no quarto azul, cinzento e desbotado com a chuva da manhã. Descobriu que tirara o cobertor de cima durante a noite e dormira como de costume, com a cabeça no travesseiro. Ficou espantada de ver que tinha dormido até depois das 8 horas, e pensou que era irônico que a primeira noite bem dormida que tivera em anos e anos fosse na casa da colina. Deitada na cama azul, olhando para o teto sombrio com seus entalhes obscuros, perguntou a si mesma, ainda meio dormindo: o que fiz? Fiz papel de boba? Estavam rindo de mim? Relembrando rapidamente a noite anterior, recordava-se apenas que devia ter parecido uma tola, contente como uma criança, quase feliz. Será que os outros tinham se divertido à sua custa, vendo que era uma simplória? Disse uma porção de bobagens, falou consigo mesma, e é claro que perceberam. Hoje serei mais reservada, menos abertamente grata a eles por terem me aceitado. Então, acordando completamente, sacudiu a cabeça e suspirou. Você é uma boboca, Eleanor, disse a si mesma, como dizia todas as manhãs. O quarto adquiriu vida em seu redor. Estava no quarto azul da casa da colina. As cortinas se agitavam ligeiramente na janela e os sons no banheiro eram, sem dúvida, Theodora, acordada, que certamente estaria pronta primeiro e certamente com fome. Bom dia, disse Eleanor, e Theodora respondeu logo. Bom dia, estou terminando. Vou deixar a banheira cheia para você. Está com fome? Eu estou faminta. Será que pensa que eu não tomaria banho se não deixasse a banheira cheia para mim? Pensou Eleanor, e logo ficou envergonhada. Vim para cá para parar de pensar assim, disse a si mesma com severidade, e saiu da cama e foi até a janela. Olhou por cima do telhado da varanda o gramado lá embaixo e os arbustos e grupos de árvore desenvoltos em neblina. Do outro lado, na extremidade do gramado, estava a linha de árvores que marcava o caminho do riacho, embora a ideia de um piquenique na grama não fosse, essa manhã, muito convidativa. Ia, evidentemente, ser um dia molhado, mas era chuva de verão, que acentuava o verde da grama e das árvores, adoçando e limpando o ar. Encantador! Pensou Eleanor, espantada consigo mesma. Perguntou-se se seria a primeira pessoa a achar a casa da colina encantadora, e depois pensou, com um frio na espinha. Ou será que todos pensam assim? Na primeira manhã, estremeceu, mas ao mesmo tempo não conseguia explicar a excitação que sentia, que tornava difícil se lembrar porque era tão estranho acordar feliz na casa da colina. Vou morrer de fome. Theodora bateu na porta do banheiro e Eleanor agarrou o roupão e se apressou. Procure parecer um raio de sol, disse Theodora do quarto dela. Está um dia tão escuro que temos de brilhar um pouco mais. Cante antes do café e vai chorar antes que chegue a noite, disse Eleanor para si mesma, porque estava cantando baixinho. Se tardares perderás o melhor. Pensei que eu era preguiçosa, disse Theodora, complacente, através da porta. Mas você é muito, muito pior. Preguiçosa não é a palavra certa para você. Já deve estar bastante limpa para ir tomar café. A senhora Dudley serve o café às 9. O que vai dizer quando aparecermos alegres e sorridentes? Vai chorar de tão desapontada. Acha que alguém gritou por ela durante a noite? Eleanor contemplou criticamente a perna ensaboada. Dormi como uma porta, disse. Eu também. Se você não estiver pronta em 3 minutos, vou entrar e afogar você na banheira. Quero meu café. Eleanor estava pensando que fazia muito tempo que não se vestia para parecer um raio de sol, ou tinha tanta fome de manhã, ou acordava tão consciente de si mesma, tão deliberada e terna em seus cuidados pessoais. Chegou a escovar os dentes com carinho que nunca sentirá antes. Tudo isso é resultado de uma noite bem dormida. Pensou, desde que mamãe morreu devo ter dormido pior do que pensava. Ainda não está pronta? Já vou, disse Eleanor.
e correu para a porta, lembrando que ainda estava trancada, e destrancou-a silenciosamente. Theodora estava à sua espera no corredor, vívida nas sombras com roupas de um xadrez berrante. Olhando Theodora, Eleanor não podia acreditar que ela jamais se vestisse, ou banhasse, ou movesse, ou comesse, ou dormisse, ou falasse sem apreciar intensamente cada momento do que estivesse fazendo. Talvez Theodora nunca ligasse ao que os outros pensassem dela. Você já pensou que talvez vamos levar 1 hora ou mais só para encontrar a sala de jantar? Disse Theodora. Mas talvez eles tenham nos deixado um mapa. Sabia que Luke e o doutor já se levantaram há horas? Falei com eles pela janela. Começaram sem mim, pensou Eleanor. Amanhã vou acordar mais cedo e estarei lá para falar da janela também. Chegaram ao pé das escadas. Theodora cruzou o grande hall escuro e pôs a mão com segurança em uma porta. Aqui, disse, mas a porta dava para uma sala sombria, cheia de ecos, que nenhuma das duas vira antes. Aqui, disse Eleanor, mas a porta que escolhera dava para o corredor estreito da pequena sala onde haviam sentado na noite anterior. É do outro lado do hall, disse Theodora, e virou, confusa. Maldita casa, disse, e jogou a cabeça para trás e gritou. Luke? Doutor? Ouviram um grito distante em resposta e Theodora abriu outra porta. Se eles acham, disse por sob o ombro, que vão me deixar para sempre nesse hall infecto, experimentando uma porta atrás da outra para chegar ao meu café. Acho que é essa aqui, disse Eleanor. Atravessamos essa sala escura e a sala de jantar é logo depois. Theodora gritou novamente, tropeçou em um móvel, disse um palavrão, e a porta em frente se abriu e o doutor disse, bom dia. Maldita casa nojenta, disse Theodora, esfregando o joelho. Bom dia. Vocês não vão acreditar, é claro, disse o doutor, mas há 3 minutos essas portas estavam todas abertas. Deixamos assim de propósito para poderem achar o caminho. Estávamos sentados aqui e vimos se fecharem antes de você gritar. Ora, bom dia. Arenque defumado, disse Luke, junto à mesa. Bom dia. Espero que as senhoras gostem de arenque. Haviam atravessado a escuridão de uma noite, haviam encontrado manhã na casa da colina e eram uma família. Cumprimentando-se informalmente e se dirigindo para os lugares que haviam ocupado a noite anterior, seus lugares à mesa. Um excelente e lauto café da manhã. É o que a senhora Dudley combinou servir às 9, disse Luke, acenando com o garfo. Estávamos pensando se vocês seriam o tipo de tomar um cafezinho com pão na cama. Teríamos chegado muito antes se não fosse a casa, disse Theodora. Deixaram mesmo as portas abertas para nós? Perguntou Eleanor. Foi por isso que sabíamos que vocês estavam vindo, disse Luke. Vimos as portas se fecharem. Hoje vamos segurá-las com pregos, disse Theodora. Vou andar por toda a casa até poder encontrar comida 10 vezes em 10. Dormi com a luz acesa a noite toda, confessou a doutor, mas não aconteceu nada. Estava tudo quieto, disse o doutor. O senhor ficou vigiando a noite inteira? Perguntou Eleanor. Até mais ou menos 3 horas, quando Pamela finalmente me fez dormir. Não ouvi nada até começar a chover pouco depois das 2. Uma de vocês disse alguma coisa dormindo. Deve ter sido eu, disse Theodora, com desembaraço. Sonhando com a irmã malvada nos portões da casa da colina. Sonhei com ela também, disse Eleanor. Olhou para o doutor e disse de repente, é desconcertante. Ficar pensando e sentir medo. Estamos todos juntos nisso, você sabe, disse Theodora. E pior se tentar disfarçar, disse o doutor. Coma bastante arenque, disse Luke. Aí não será possível sentir mais nada. Eleanor sentiu, como no dia anterior, que a conversa estava sendo habilmente encaminhada para ficar bem longe a ideia de medo, tão presente em sua própria mente. Talvez lhe fosse permitido falar ocasionalmente por todos eles, para que ao acalmá-la eles próprios se acalmassem e pudessem deixar o assunto de lado. Talvez, como veículo para todos os tipos de medo, ela pudesse conter medo suficiente por todos eles. São como crianças, pensou zangada, desafiando-os aos outros a ir primeiro, prontos a virar e xingar quem ficar por último. Empurrou o prato e suspirou. Antes de eu ir dormir hoje à noite, Theodora dizia ao doutor, quero ter certeza de ter visto cada centímetro desta casa. Não quero ficar deitada em minha cama pensando que estará em cima de minha cabeça ou embaixo de mim. E temos de abrir umas janelas e manter as portas abertas, se parar de andar às cegas. Letreiros, sugeriu Luke. Setas mostrando o caminho, dizendo o caminho de saída. Ou beco sem saída, disse Eleanor. Ou cuidado com mobília caindo, disse Theodora. Nós vamos fazer os letreiros, disse para Luke. Primeiro vamos explorar a casa, disse Eleanor. Talvez depressa demais, porque Theodora virou e olhou-a curiosamente. Não quero que me deixem atrás em algum sótão ou coisa parecida, acrescentou Eleanor, constrangida. Ninguém quer deixá-la atrás em lugar nenhum, disse Theodora. Então sugiro, disse Luke, que em primeiro lugar, acabemos com o café que está no bule, e depois iremos nervosamente de sala em sala, tentando descobrir um plano racional para essa casa e deixando as portas abertas. Nunca pensei, disse, sacudindo tristemente a cabeça, que fosse herdar uma casa onde tivesse de colocar letreiros para não me perder. Temos de arranjar nomes para as salas, disse Theodora. Suponhamos que diga você,
Luke, para me encontrar clandestinamente no segundo salão. Como é que você ia saber onde era? Você podia ficar assoviando até eu chegar, sugeriu Luke. Theodora estremeceu. Ia me ouvir assoviar e chamar por você enquanto você ia de porta em porta, nunca abrindo a porta certa, e eu estaria lá dentro sem poder achar uma maneira de sair. Sem que comer, disse Eleanor, malvadamente. Theodora olhou-a de novo. Sem nada para comer, concordou após um segundo. E acrescentou. É a casa de doidos no parque de diversões, disse. Salas dando umas para as outras e portas indo para toda parte ao mesmo tempo e fechando quando você chega junto, e aposto que em algum lugar há espelhos que distorcem sua imagem e um jato de ar que levanta suas saias, alguma coisa que sai de um corredor escuro e ri em sua cara. Calou-se de repente e pegou a xícara tão bruscamente que derramou café. Não é tão ruim assim, disse o doutor calmamente. Na verdade, o andar térreo é disposto no que poderia se chamar de círculos concêntricos. No centro está a pequena sala onde sentamos a noite passada. Em volta dela uma série de salas. A sala de bilhar, por exemplo, e um escritório deprimente completamente decorado em cetim cor-de-rosa, onde Eleanor e eu iremos todas as manhãs com nossos trabalhos de agulha. E em volta dessas salas, que chamo de salas internas, pois são as que não têm comunicação com o exterior, não têm janelas, lembram-se, em volta dessas salas há o círculo de salas externas, o salão, a biblioteca, a estufa. Ah, não, disse Theodora, sacudindo a cabeça, ainda estou perdida no cetim cor-de-rosa. E a varanda que dá volta à casa. Há portas que dão para a varanda no salão, na estufa e em outra sala. Há também uma passagem. Pare, pare. Theodora estava rindo, mas sacudiu a cabeça. É uma casa nojenta, infecta. A porta de vai-vem no canto da sala de jantar se abriu e a senhora Dudley surgiu, segurando a porta e olhando sem expressão para a mesa. Tiro a mesa às 10, disse a senhora Dudley. Bom dia, senhora Dudley, disse Luke. A senhora Dudley virou os olhos para ele. Tiro a mesa às 10, disse. Os pratos têm de ir para as prateleiras. Tiro de novo para o almoço. Sirvo o almoço a 1 hora, mas primeiro os pratos têm de estar de volta nas prateleiras. Claro, senhora Dudley. O doutor ficou de pé e colocou o guardanapo na mesa. Todos prontos? Perguntou. Sob o olhar da senhora Dudley, Theodora deliberadamente ergueu a xícara e bebeu a última gota de café. Depois tocou os lábios com o guardanapo e recostou-se na cadeira. Um magnífico café da manhã, disse em tom de conversa. Os pratos pertencem à casa. O lugar dos pratos é nas prateleiras, disse a senhora Dudley. E os copos e as pratas e a roupa de mesa são coisas lindas, antigas. A roupa de mesa fica nas gavetas da sala de jantar. As pratas ficam no estojo. Os copos ficam nas prateleiras. Estamos lhe dando muito trabalho, disse Theodora. A senhora Dudley ficou calada. Finalmente disse, tiro a mesa às 10. Sirvo o almoço a 1 hora. Theodora riu e levantou. Em frente, disse, em frente. Vamos abrir portas. Começaram, logicamente, com a porta da sala de jantar, que escoraram com uma cadeira pesada. A próxima sala era a sala de jogos. A mesa em que Theodora havia tropeçado era uma mesinha baixa, machetada, de xadrez. Como é que não vi isso ontem à noite? Disse o doutor, irritado. E em um lado da sala estavam mesas de jogo e cadeiras e um armário alto onde as peças de xadrez estavam guardadas, com bolas de croquet e o tabuleiro de gamão. Lugar agradável para passar 1 hora de lazer, disse Luke, de pé junto à porta, olhando a sala pouco acolhedora. O verde frio dos tampos das mesas se refletia lugubremente nos azulejos escuros em volta da lareira. A forração de madeira inevitável não era nada melhorada por uma série de gravuras esportivas que pareciam dedicadas inteiramente a vários métodos de matar animais. De sobre a prateleira da lareira, uma cabeça de veados olhava com ar evidentemente constrangido. É aqui que vinham para se divertir, disse Theodora, e sua voz ecoou trêmula do teto alto. Vinham aqui, explicou, para relaxar a atmosfera opressiva do resto da casa. A cabeça de veado olhou com tristeza. Aquelas pobres meninas, disse. Por favor, não podemos tirar essa cabeça de animal daí? Acho que gostou de você, disse Luke. Não desgruda os olhos de você desde que entramos aqui. Vamos embora. Escoraram a porta ao saírem e entraram no hall, menos sombrio agora, com a luz das salas abertas. Quando encontrarmos uma sala com janelas, comentou o doutor, vamos abri-las. Até então, vamos nos contentar em abrir a porta de entrada. Você está pensando nas meninas, disse Eleanor para Theodora. Mas eu não consigo esquecer a pobre acompanhante solitária, andando por essas salas, pensando quem mais estaria na casa. Luke lutou para abrir a grande porta da frente e arrastou uma jarra enorme para segurá-la. Ar fresco, disse, grato. O cheiro morno de chuva e terra molhada invadiu o hall e por um instante ficaram junto à porta aberta, respirando o ar de fora da casa da colina. Então o doutor disse, eis aqui uma coisa que nenhum de vocês imaginou, e abriu uma pequena porta escondida junto à porta de entrada e recuou, sorrindo. A biblioteca, disse. Na torre. Não posso entrar aí, disse Eleanor, espantando a si mesma, mas não podia. Recuou, oprimida pelo ar frio de mofo e terra que a envolveu. Minha mãe,
disse, sem saber o que queria lhes dizer, e se encostou contra a parede. Realmente? Disse o doutor, olhando-a com grande interesse. Theodora? Theodora encolheu os ombros e entrou na biblioteca. Eleanor estremeceu. Luke? Disse o doutor, mas Luke já estava lá dentro. De onde estava? Eleanor podia ver somente uma parte da parede circular da biblioteca, com uma escada de ferro estreita subindo, e talvez, já que era uma torre, subindo eternamente. Eleanor fechou os olhos, ouvindo a voz do doutor vindo de longe, oca contra as pedras das paredes da biblioteca. Estão vendo o alçapão lá em cima, nas sombras? Perguntou. Dá para uma pequena sacada e é lá que dizem que ela se enforcou. A moça, vocês se lembram. Um lugar muito apropriado, certamente, mais apropriado para suicídios do que para livros. E suposto que ela tenha amarrado a corda na balaustrada de ferro e depois... Obrigada, disse Theodora de dentro da biblioteca. Posso ver a cena muito bem. Obrigada. Por mim. Teria amarrado a corda na cabeça de veado na sala de jogos, mas suponho que ela tivesse alguma ligação sentimental com a torre. Ligação sentimental. Nesse contexto, fica muito bonito, não acham? Maravilhoso. Era a voz de Luke, mais alta. Estavam saindo da biblioteca e vindo para o hall onde Eleanor esperava. Acho que vou fazer uma boate aqui. A orquestra fica lá em cima na sacada e as dançarinas descem a escada de ferro em caracol. O bar... Eleanor, disse Theodora, você está bem agora? É uma sala horrorosa e você fez muito bem em não entrar. Eleanor afastou-se da parede. Suas mãos estavam geladas e tinha vontade de chorar, mas deu as costas para a porta da biblioteca, que o doutor escorara com uma pilha de livros. Acho que não vou ler muito enquanto estiver aqui, disse, tentando ser natural. Se é que os livros têm o mesmo cheiro da biblioteca. Não notei cheiro nenhum, disse o doutor. Olhou interrogativamente para Luke, que sacudiu a cabeça negativamente. Curioso, disse o doutor, e é exatamente o tipo de coisa que estamos procurando. Tome nota disso, minha cara, e procure descrever esse cheiro melhor possível. Theodora estava perplexa. Estava no hall, virando de um lado para o outro, olhando as escadas atrás dela e a porta da frente, novamente. Há duas portas de frente? Perguntou. Ou sou eu que estou confusa? O doutor sorriu, feliz. Evidentemente estava esperando uma pergunta dessas. Esta é a única porta de entrada na frente, disse. Foi por ela que você entrou ontem. Theodora franziu a testa. Então por que Eleanor e eu não podemos ver a torre das janelas de nossos quartos? Os quartos estão na frente da casa, mas... O doutor deu uma risadinha e bateu palmas. Até que enfim, disse. Theodora é muito esperta. É por isso que queria que vissem a casa de dia. Sentem-se na escada, que vou lhes contar. Obedientemente, sentaram nos degraus da escada, olhando para o doutor, que assumiu a pose professoral e começou formalmente. Uma das peculiaridades da Casa da Colina é seu projeto, Casa de Loucos no Parque de Diversões. Precisamente. Não acharam que é difícil demais achar o caminho dentro dessa casa? Uma casa normal não poderia deixar nós quatro tão confusos por tanto tempo. No entanto, continuamos a escolher as portas erradas. A sala que queremos foge de nós. Até eu estou tendo problemas. Suspirou e abanou a cabeça. Acho, continuou, que o velho Hugh Crane esperava que algum dia a Casa da Colina ficasse famosa e fosse exibida, como a Casa Winchester na Califórnia e muitas das casas octogonais. Ele mesmo projetou a Casa da Colina, lembrem-se. E como já disse antes, era um homem muito estranho. Todos os ângulos. O doutor fez um gesto em direção à porta de entrada. Todos os ângulos são ligeiramente errados. Hugh Crane deve ter detestado as outras pessoas, com suas casas sensatas, de ângulos perfeitos, porque fez a sua de acordo com suas ideias. Os ângulos que você espera, e tem o direito de esperar, que sejam aqueles ângulos retos a que está acostumado, tem realmente um erro de uma fração de grau em uma ou outra direção. Estou certo, por exemplo, que vocês pensam que as escadas em que estão sentados estão em nível, porque não estão preparados para degraus que não estão em nível. Remexeram-se, inquietos, e Theodora estendeu rapidamente a mão para pegar a balaustrada, como se sentisse que ia cair. E na verdade se inclinam ligeiramente para dentro. As portas estão todas um pouco fora de centro, e isso pode ser a razão por que elas se fecham a não ser que sejam seguras. Fiquei pensando hoje de manhã se não seriam os passos de vocês duas ao se aproximarem que deslocaram o equilíbrio delicado das portas. Claro que o resultado de todas essas pequenas aberrações de medidas somadas umas às outras gera uma distorção total da casa. Theodora não pode ver a torre da janela de seu quarto porque a torre realmente está no canto da casa. Da janela do quarto de Theodora ela é completamente invisível, embora daqui pareça estar diretamente em frente ao quarto dela. A janela do quarto de Theodora está realmente 5 metros à esquerda de onde estamos agora. Theodora estendeu as mãos em um gesto de súplica. Céus, disse. Entendi, disse Eleanor. O telhado da varanda é que nos engana. Quando olho pela janela de meu quarto, vejo o telhado da varanda porque entrei diretamente na casa e subi as escadas e deduzi que a porta de entrada ficava diretamente abaixo, embora, na verdade, você veja somente o telhado da varanda, disse o doutor.
A porta de entrada está bem longe. A porta e a torre são visíveis do quarto das crianças, que é o quarto grande no fim do corredor. Iremos lá mais tarde. E sua voz ficou triste, uma obra-prima de má direção arquitetônica. A escadaria dupla em Chambord, então tudo está um pouco fora de centro? Perguntou Theodora, duvidosa, e por isso que parece tudo deslocado. O que acontecerá quando voltarmos para uma casa de verdade? Perguntou Eleanor. Quer dizer, uma casa normal? Deve ser a mesma coisa que saltar de um navio, disse Luke. Depois de estar aqui há algum tempo, seu senso de equilíbrio pode ficar tão distorcido que levaria tempos para se habituar à terra firme. Poderia ser, perguntou ao doutor, que o que se pensa que sejam manifestações sobrenaturais sejam simplesmente o resultado de uma perda de equilíbrio das pessoas que moram aqui. O labirinto do ouvido, disse Theodora, com ar sábio. Certamente deve afetar as pessoas de alguma forma, disse o doutor. Nós nos habituamos a confiar cegamente em nosso senso de equilíbrio e em nossa razão e posso compreender como a mente pode lutar loucamente para preservar seus moldes familiares, estáveis contra todas as provas de que está inclinada de lado. Virou-se. Ainda temos muitas maravilhas à nossa frente, disse, e os outros se levantaram da escada e o seguiram, andando com cuidado, testando o chão ao se moverem. Seguiram o corredor estreito até a pequena sala onde haviam sentado a noite anterior de lá. Deixando todas as portas abertas e calçadas, passaram ao círculo exterior de salas que davam para a varanda. Abriram as cortinas pesadas e a luz de fora entrou na casa da colina. Passaram por uma sala de música onde uma harpa se mantinha austeramente distante, sem um movimento de cordas para assinalar sua passagem. Um piano de cauda, fechado, ostentava um candelabro com velas que nunca haviam sido acesas. Uma mesa de tampo de mármore exibia flores de cera sob uma redoma de vidro e as cadeiras eram de madeira fininha dourada. Além dessa sala, era a estufa, com portas de vidro altas mostrando a chuva lá fora e samambaias crescendo umidamente em volta e por sobre a mobília de vime. Aqui estava inconfortavelmente úmido, saíram depressa, atravessando um portal em arco que dava para o salão, onde pararam incrédulos e horrorizados. Isso não existe, disse Theodora, em voz fraca, rindo. Não acredito no que estou vendo. Sacudiu a cabeça. Eleanor, você está vendo alguma coisa? O que? Balbuciou Eleanor. Achei que iam gostar. O doutor estava todo satisfeito. Uma parede inteira do salão pertencia a uma escultura em mármore. Contra as listas cor de malva e o tapete florido era imensa e grotesca e dava impressão de nudez branca. Eleanor cobriu os olhos com as mãos e Theodora se agarrou a ela. Pensei que representasse Vênus saindo das ondas, disse o doutor. De forma alguma, disse Luke, recobrando a fala. É São Francisco curando os leprosos. Não, disse Eleanor. Uma das estátuas é um dragão. Não é nada disso, disse Theodora enfaticamente. É um retrato da família, Bobinhos. Uma forma composta. Qualquer um pode ver isso logo. A figura central, aquela alta, despida, céus. É masculina. É o velho rio, se congratulando porque construiu a casa da colina, e as duas ninfas são suas filhas. A da direita, que parece estar abanando uma espiga de milho, está realmente falando da ação judicial, e a outra, aquela pequenina lá na ponta, é a acompanhante, e aquela na outra ponta é a senhora Dudley, que serviu de modelo, disse Luke. E essa grama em que estão pisando é realmente o tapete da sala de jantar, um pouco crescido. Vocês notaram o tapete da sala de jantar? Parece um campo de feno e faz cócegas nos tornozelos. No fundo, aquela espécie de macieira esparramada é um símbolo da proteção da casa, seguramente, disse o Dr. Montague. Tenho medo de que caia em cima de nós, disse Eleanor. Já que a casa é tão desequilibrada, Dr. Montague, não haverá perigo? Li em algum lugar que as estátuas foram cuidadosamente e a alto custo construídas para contrabalançar a desigualdade do chão em que se apoiam. Foram colocadas aqui quando a casa foi construída e não caíram até agora. É possível, sabem, que Hugh Crane admirasse essa obra e até a achasse linda. É também possível que usasse isso para assustar as crianças, disse Theodora. A sala seria muito bonita sem isso. Virou, num passo de dança. Um salão para dançar, disse, para damas de saias rodadas, espaço bastante para quadrilhas. Hugh Crane, quer dançar comigo? Fez uma cortesia para a estátua. Acho que ele vai aceitar, disse Eleanor, recuando involuntariamente. Não deixe que ele pise em seus pés, disse o doutor, e riu. Lembre o que aconteceu com Dom Juan. Theodora tocou a estátua timidamente, colocando o dedo na mão estendida de uma das figuras. Tocar em mármore é sempre um choque, disse. Nunca é como você pensa que vai ser. Talvez porque uma estátua de tamanho natural pareça uma pessoa de verdade e você espere sentir pele. Virando novamente e reluzindo na sala sombria, deu passo de valsa sozinha, virando para cumprimentar a estátua. No fundo do salão, disse o doutor para Eleanor e Luke, atrás das cortinas, há portas que dão para a varanda. Quando Theodora estiver com calor de tanto dançar, poderá sair e se refrescar. Atravessou o salão para abrir as pesadas cortinas azuis e abrir as portas.
O cheiro de chuva morna entrou novamente em um golpe de vento, e a estátua pareceu se mover, e a claridade tocou as paredes coloridas. Nada nessa casa se move, disse Eleanor, até você olhar para o outro lado, e aí dá para ver alguma coisa pelo canto dos olhos. Olhem aquelas figurinhas na prateleira. Quando estávamos de costas, elas estavam dançando com Theodora. Eu me movo, disse Theodora, dançando em sua direção. Flores em redomas de vidro, disse Luke. Borlas. Estou começando a gostar dessa casa. Theodora puxou o cabelo de Eleanor. Vamos correr ao redor da varanda, disse, e foi rápida para a porta. Eleanor, sem hesitar ou pensar, a seguiu e correram para a varanda. Eleanor, correndo e rindo, contornou uma curva da varanda e encontrou Theodora entrando em outra porta, e parou, sem fôlego. Estavam na cozinha e a senhora Dudley, virando da pia, as olhou silenciosamente. Senhora Dudley, disse Theodora polidamente, estávamos explorando a casa. Os olhos da senhora Dudley foram para o relógio na prateleira acima do fogão. São 11h30, disse, e eu? Sirvo o almoço há 1 hora, disse Theodora. Gostaríamos de ver a cozinha, se permite. Acho que já vimos todas as salas desse andar. A senhora Dudley ficou parada 1 minuto e então, acenando a cabeça em aquiescência, virou e cruzou a cozinha deliberadamente até uma porta mais distante. Quando a abriu, elas viram a escada de serviço e a senhora Dudley virou-se e fechou a porta atrás dela antes de começar a subir. Theodora inclinou a cabeça e esperou um instante antes de dizer: acho que a senhora Dudley gosta muito de mim. Talvez tenha subido para se enforcar no minarete da torre, disse Eleanor. Vamos ver o que tem para o almoço, já que estamos aqui. Não toque em nada, disse Theodora. Você sabe muito bem que o lugar dos pratos é na prateleira. Acha que aquela mulher está mesmo pretendendo fazer um soufflé? Aqui está um prato de soufflé, e ovos e queijo. Gosto dessa cozinha, disse Eleanor. Na casa de minha mãe a cozinha era escura e estreita, e tudo que você cozinhava nunca tinha gosto, nem cor nenhuma. E sua cozinha? Perguntou Theodora, desatenta. Em seu apartamentinho? Eleanor, olhe as portas. Não sei fazer soufflés, disse Eleanor. Olhe, Eleanor. A porta que dá para a varanda, e a outra que dá para as escadas que descem para o porão, acho, e outra que também dá para a varanda, e a que ela usou para subir, e outra lá, que dá também para a varanda, disse Eleanor, abrindo-a. 3 portas que dão para a varanda. E a porta que dá para a copa e de lá para a sala de jantar. Nossa querida senhora Dudley gosta muito de portas, não é? Ela bem que pode. Seus olhares cruzaram. Saí depressa em qualquer direção. Eleanor virou abruptamente e voltou à varanda. Estou pensando se ela mandou Dudley fazer mais portas para ela. Estou pensando se ela gosta de trabalhar em uma cozinha onde uma porta pode se abrir atrás dela sem ela ver. Estou pensando, na verdade, o que é que a senhora Dudley costuma encontrar na cozinha que a faz querer ter uma saída em qualquer direção que corra. Estou pensando, calha a boca, disse Theodora amavelmente. Uma cozinheira nervosa não pode fazer um bom soufflé. Todo mundo sabe disso, e ela provavelmente está escutando na escada. Vamos escolher uma das portas dela e deixá-la aberta. Luke e o doutor estavam na varanda, olhando o gramado. A porta de entrada estava estranhamente próxima. Atrás da casa, parecendo quase em cima, as grandes colinas estavam foscas embaçadas sob a chuva. Eleanor seguiu pela varanda, pensando que nunca vira uma casa tão completamente cercada. Como um cinto muito apertado, pensou, será que a casa desmontaria se tirassem a varanda? Andou que achava que era a maior parte do círculo em volta da casa, então viu a torre. Surgiu à sua frente de repente, quase sem aviso, ao contornar a curva da varanda. Era feita de pedra cinzenta, grotescamente sólida, comprimida contra a parede de madeira da casa, presa pela varanda insistente. Medonha, pensou, e pensou então que se a casa pegasse fogo algum dia, a torre continuaria ali, cinzenta e intimidante sobre as ruínas, avisando as pessoas que se afastassem dos restos da casa da colina, com uma ou outra pedra faltando aqui e ali para que corujas e morcegos pudessem entrar e sair e construir ninhos entre os livros. À meia altura da torre começavam as janelas, rasgos estreitos na pedra, e ficou pensando como seria olhar para baixo por essas janelas, porque não conseguirá entrar na torre. Nunca olharei por essas janelas, pensou, e tentou imaginar a escada circular de ferro subindo a torre. Lá no alto havia um telhado cônico de madeira, encimado por uma flecha de madeira. Seria ridícula em qualquer outra casa, mas pertencia aqui à casa da colina, aguardando exultante talvez uma criaturinha se arrastando pela fresta da janela até o telhado, estendendo a mão para amarrar uma corda na flecha. Você vai cair, disse Luke e Eleanor respirou convulsivamente. Arrancou os olhos da torre com esforço e percebeu que estava segurando a grade da varanda com força e se inclinando muito para trás. Não confie em seu equilíbrio na minha encantadora casa da colina, disse Luke e Eleanor respirou fundo, tonta, e cambaleou. Ele a segurou enquanto ela tentava recobrar o equilíbrio em um mundo que oscilava, onde o gramado e as árvores estavam de lado e o céu girava e balançava. Eleanor? Disse Theodora de perto, e ouviu o som dos passos apressados do doutor ao longo da varanda. Essa casa maldita, disse Luke, tem de ser vigiada todos os minutos.
Eleanor? Disse o doutor. Estou bem, disse Eleanor, sacudindo a cabeça e ficando em pé sozinha, com pouca firmeza. Eu me inclinei muito para trás para ver o topo da torre e fiquei tonta. Estava quase de lado quando a segurei, disse Luke. Senti hoje de manhã, 1 ou 2 vezes, disse Theodora, que estava subindo pelas paredes. Traga-a para dentro da casa, disse o doutor. Não é tão ruim quando se está dentro da casa. Estou bem, repetiu, encabulada, e andou cautelosamente pela varanda até a porta da frente, que estava fechada. Pensei que tínhamos deixado a porta aberta, disse em voz trêmula, e o doutor passou por ela e empurrou a porta, abrindo-a novamente. Dentro, o hall voltará ao que era. Todas as portas que haviam deixado abertas estavam fechadas. Quando o doutor abriu a porta da sala de jogos, todos puderam ver que as portas que davam para a sala de jantar estavam fechadas. Se o banquinho que haviam usado para segurar uma das portas estava de novo em seu lugar contra a parede. No salão, na saleta, na estufa, as portas e janelas estavam fechadas. As cortinas também fechadas e a escuridão reinava em toda parte. E a senhora Dudley, disse Theodora, seguindo o doutor e Luke, que iam de sala em sala rapidamente, abrindo as portas, calçando-as, correndo cortinas, deixando entrar o ar morno e úmido. A senhora Dudley fez o mesmo ontem, assim que Eleanor e eu saímos, porque prefere fechar tudo ela mesma do que ver se fecharem sozinhas, porque as portas têm de ficar fechadas e as janelas têm de ficar fechadas e os pratos têm. Começou a rir loucamente e o doutor virou-se para ela, franziu a testa, irritado. A senhora Dudley vai ter de aprender o seu lugar, disse. Se for preciso, vou usar pregos para manter essas portas abertas. Seguiu o corredor que levava à pequena sala e abriu a porta com estrondo. Não adianta perder a calma, disse, e deu um pontapé violento na porta. Será servido vinho no salão antes do almoço, disse Luke amavelmente. Entrem, senhoras. Capítulo 2. Senhora Dudley, disse o doutor, cruzando o talher no prato. O soufflé estava magnífico. A senhora Dudley virou-se e lhe deu um olhar rápido e foi para a cozinha, levando um prato vazio. O doutor suspirou e mexeu os ombros em um gesto de cansaço. Depois de minha noite de vigília, preciso descansar de tarde. E você? Disse para Eleanor. Deve deitar-se por 1 hora. Talvez um descanso à tarde seja aconselhável para todos nós. Entendi, disse Theodora, divertida. Tenho de fazer a sesta. Vai ser engraçado quando voltar para casa, mas posso sempre explicar que era parte da rotina na casa da colina. Talvez haja problemas em dormir à noite, disse o doutor. E um frio correu à mesa, escurecendo a luz das pratas e as cores vivas da louça, uma pequena nuvem que passou pela sala e trouxe a senhora Dudley. Faltam 5 minutos para as 2, disse a senhora Dudley. Capítulo 3. Eleanor não dormiu de tarde, embora tivesse vontade. Ficou deitada na cama de Theodora no quarto verde, vendo Theodora fazer as unhas, conversando indolentemente, sem querer confessar a si mesma que seguira Theodora ao quarto verde porque não ousara ficar sozinha. Adoro me enfeitar, disse Theodora, olhando a mão com ternura. Gostaria de me pintar dos pés à cabeça. Eleanor acomodou-se melhor na cama. Tinta dourada, sugeriu, sem pensar. Com os olhos quase fechados, via Theodora como uma mancha colorida sentada no chão. Esmalte de unhas, perfume e saia de banho, disse Theodora, como se estivesse numerando as cidades do Nilo. Himmel, você não se preocupa bastante com essas coisas. Eleanor. Eleanor riu e fechou completamente os olhos. Não tenho tempo, disse. Bem, disse Theodora, decidida. Quando eu terminar, você será uma pessoa diferente. Não gosto de andar com mulheres sem cor. Riu para mostrar que estava brincando e continuou. Acho que vou botar esmalte vermelho nas suas unhas do pé. Eleanor riu também e estendeu o pé descalço. Após 1 minuto, quase adormecida, sentiu o toque frio do pincel nos dedos do pé e estremeceu. Certamente que uma cortesã famosa como você está acostumada aos cuidados de suas servas, disse Theodora. Seus pés estão sujos. Chocada, Eleanor sentou na cama e olhou. Seus pés estavam sujos e as unhas estavam pintadas de vermelho vivo. Horrível, medonho, disse Theodora, com vontade de chorar. Então, sem querer, deu uma risada ao ver a expressão de Theodora. Vou lavar os pés, disse. Que horror! Theodora estava sentada no chão perto da cama. Olhe só isso, disse. Xiii. Meus pés estão sujos também. Verdade, olhe. Seja como for, disse Eleanor. Detesto que alguém faça alguma coisa em mim. Você é a criatura mais maluquinha que já vi, disse Theodora alegremente. Não gosto de me sentir indefesa, disse Eleanor. Minha mãe. Sua mãe ficaria encantada de ver você com as unhas pintadas de vermelho, disse Theodora. Ficaram lindas. Eleanor olhou novamente os pés. É um pecado, disse. Nos meus pés. Eu me sinto com cara de idiota.
Você está misturando brincadeiras com pecados, disse Theodora, começando a juntar sua aparelhagem. De qualquer maneira, não vou tirar o esmalte e vamos ver se Luke e o doutor olham primeiro para seus pés. Seja o que for que eu quero dizer, você sempre me faz parecer uma boba, disse Eleanor. Ou uma pecadora. Theodora a olhou com cara séria. Tenho um palpite, Eleanor, disse, que você devia ir para casa. Será que está rindo de mim? Pensou Eleanor. Será que decidiu que eu não sirvo para fazer parte do grupo? Não quero ir para casa, disse, e Theodora olhou-a novamente e desviou rapidamente os olhos, e tocou de leve os dedos do pé de Eleanor. O esmalte já secou, disse. Sou uma boba. Alguma coisa me assustou por um segundo. Levantou e espreguiçou-se. Vamos em busca dos outros, disse. Capítulo 4. Luke estava encostado à parede do corredor do andar de cima, a cabeça tocando a moldura dourada da gravura de umas ruínas. Fico pensando nessa casa como sendo minha futura propriedade, disse, agora mais do que antes. Fico me dizendo que algum dia vai pertencer a mim, e me pergunto por quê. Fez um gesto mostrando a extensão do corredor. Se tivesse paixão por portas, disse, ou relógios dourados, ou miniaturas, se quisesse um cantinho turco só para mim, consideraria a casa da colina o reino das fadas em beleza. É uma casa vistosa, disse o doutor, com lealdade. Deve ter sido considerada muito elegante quando construída. Seguiu o corredor em direção ao grande quarto no fim, que havia sido o quarto das crianças. Agora, disse, vamos ver a torre de uma janela, e tremeu quando atravessou a porta. Virou-se e olhou para trás, curioso. Será que há alguma corrente de ar nesse vão? Corrente de ar? Na casa da colina. Theodora riu. Só se conseguíssemos que as portas ficassem abertas. Então venham aqui, um de cada vez, disse o doutor, e Theodora avançou, fazendo uma careta ao cruzar a soleira da porta. É como a entrada de um túmulo, disse. Mas dentro do quarto a temperatura está normal. Luke a seguiu, hesitou no lugar frio e foi à frente rápido para sair dali, e Eleanor, indo atrás dele, sentiu espantado o frio agudo que a atingiu entre um passo e outro. Era como se estivesse atravessando uma parede de gelo. Pensou, e perguntou ao doutor. O que é isso? O doutor estava batendo as mãos de alegria. Pode ficar com seus cantinhos turcos, meu caro, disse. Estendeu a mão cuidadosamente sobre o ponto onde fazia frio. Não se pode explicar isso, disse. É a própria essência do túmulo, como disse Theodora. O ponto frio na reitoria de Borley caía a 11 graus, disse satisfeito. Esse aqui, acho, é bem mais frio. O coração da casa. Theodora e Eleanor tinham se aproximado uma da outra. Embora o quarto não estivesse frio, cheirava a mofo e o frio no limiar da porta era quase palpável, visível como uma barreira que tinha de ser transposta para se poder sair. Além das janelas, a pedra cinza da torre era opressiva. Dentro, estava escuro e a fileira de bichinhos pintados ao longo das paredes não parecia nada alegre. Os animais pareciam presos em armadilhas. Lembravam os veados sendo mortos nas gravuras da sala de jogos. O quarto das crianças, maior que os outros quartos, tinha um ar indefinível de abandono que não existia em nenhum outro lugar na casa da colina, e Eleanor pensou que nem mesmo os cuidados meticulosos da senhora Dudley a levariam a atravessar a barreira de frio mais do que o estritamente necessário. Luke cruzara novamente o ponto frio e estava examinando o tapete do corredor, depois as paredes, batendo nas superfícies como se esperasse descobrir a causa do estranho frio. Não pode ser corrente de ar, disse, olhando para o doutor, a não ser que haja uma linha de ar direta para o Polo Norte. Tudo isso é sólido. Gostaria de saber quem dormia nesse quarto, disse o doutor repentinamente. Acham que fecharam o quarto quando as crianças foram embora? Olhem, disse Luke, apontando. Nos dois cantos do corredor, acima da porta do quarto, estavam penduradas duas cabeças rindo, de dentes arreganhados, destinadas, aparentemente, a servir de decoração alegre para a entrada do quarto das crianças. Eram tão sombrias quanto os bichinhos nas paredes. Os dois olhares fixos, capturados para sempre em um riso deformado, se encontravam no ponto do corredor onde estava centralizado o terrível frio. Quando você fica onde elas podem lhe ver, disse Luke, elas congelam você. Curioso, o doutor veio se juntar a ele no corredor e olhou para cima. Não nos deixe sozinhas aqui, disse Theodora e correu para fora do quarto, puxando Eleanor pela mão através da barreira que era como uma bofetada ou um bafo gelado. Lugar ótimo para gelar nossa cerveja, disse, e botou a língua de fora para as cabeças de dentes arreganhados. Tenho de anotar tudo isso, disse o doutor, feliz. Não parece um frio imparcial, disse Eleanor, sem jeito porque não sabia ao certo o que queria dizer. Senti que era proposital, como se alguma coisa quisesse deliberadamente me dar um choque desagradável. É por causa das cabeças, acho, disse o doutor. Estava de joelhos, apalpando o chão. 1 metro e um termômetro, disse para si mesmo, disse para desenhar o contorno. Talvez o frio seja mais intenso à noite. É sempre pior, disse para Eleanor, se você imaginar que alguma coisa está lhe olhando.
Luke cruzou o frio, estremecendo, e fechou a porta do quarto. Voltou para junto dos outros quase em um salto, como se pensasse que poderia escapar do frio se não tocasse o chão. Com a porta do quarto fechada, perceberam logo que estava muito mais escuro e Theodora disse, inquieta, vamos descer para nossa salinha. Estou sentindo a pressão das colinas. Já passam das 5, disse Luke. É hora do coquetel. Suponho, disse para o doutor, que confia ainda em mim para lhe fazer um coquetel hoje novamente. O de ontem tinha vermute demais, disse o doutor, e o seguiu com relutância, olhando a porta do quarto por sobre o ombro. Capítulo 5. Proponho, disse o doutor, botando o guardanapo sobre a mesa, tomar café na nossa salinha. Acho a lareira muito confortante. Theodora deu uma risadinha. A senhora Dudley já foi. Então vamos correr e abrir todas as portas e janelas, tirar tudo das prateleiras. A casa fica diferente quando ela não está, disse Eleanor. Mais vazia. Luke olhou para ela e acenou a cabeça. Estava arrumando as xícaras de café em uma bandeja e o doutor já fora em frente, abrindo as portas e calçando-as. Todas as noites me lembro de repente que estamos os 4 aqui sozinhos. Embora a senhora Dudley não seja grande coisa como companhia. Engraçado, disse Eleanor, olhando a mesa. Não gosto da senhora Dudley, assim como vocês, mas minha mãe nunca me deixaria levantar e largar uma mesa assim até de manhã. Se quer ir embora antes de escurecer, tente tirar a mesa de manhã, disse Theodora, sem grande interesse. Eu é que não vou fazer nada. Não fica bem ir embora e deixar uma mesa assim. Você não ia saber o lugar certo das coisas e ela ia ter de lavar tudo de novo, só para tirar a marca de seus dedos. Se pelo menos eu tirasse os talheres e deixasse de molho. Não, disse Theodora, pegando sua mão. Você quer ir para a cozinha sozinha, com todas aquelas portas? Não, disse Eleanor, largando o punhado de garfos que pegara. Acho que não. Demorou-se, olhando constrangido os guardanapos amarrotados e o vinho derramado no lugar de Luke, e sacudiu a cabeça. Não sei o que minha mãe diria disso. Vamos, disse Theodora. Eles deixaram luzes acesas para nós. O fogo na lareira da salinha crepitava e Theodora sentou junto da bandeja de café enquanto Luke ia buscar o conhaque no armário onde o guardara cuidadosamente na noite anterior. Devemos ficar alegres a todo custo, disse. Desafio o senhor novamente, doutor. Antes do jantar haviam saqueado as outras salas à procura de poltronas confortáveis a bajure. E agora sua salinha era o lugar mais agradável da casa. A casa da colina tem sido realmente muito boa para nós, disse Theodora, passando uma xícara de café para Eleanor, e Eleanor sentou, grata, em uma poltrona macia. Nada de louça suja para Eleanor lavar. Uma noite agradável em boa companhia e talvez o sol brilhe novamente amanhã. Temos de planejar nosso piquenique, disse Eleanor. Vou ficar gorda e preguiçosa na casa da colina, continuou Theodora. Sua insistência em dizer o nome da casa perturbava Eleanor. É como se ficasse repetindo de propósito, pensou Eleanor, dizendo à casa que sabe seu nome, chamando a casa para dizer onde nós estamos. Será um desafio? Casa da colina, casa da colina, casa da colina, disse Theodora em voz baixa, e sorriu para Eleanor. Diga-me, disse Luke polidamente a Theodora, já que é uma princesa, como está a situação política em seu país? Muito instável, disse Theodora. Fugi porque meu pai, que naturalmente é o rei, insiste em que me case com Michael, o negro, que é pretendente ao trono. É claro, não suporto Michael, o negro, que usa um brinco de ouro e bate nos escudeiros com chicote. É realmente um país agitado, disse Luke. Como conseguiu fugir? Escapei numa carroça de feno, disfarçada de serva que ordenha as vacas. Não lhes ocorreu me procurar lá e atravessei a fronteira com documentos que eu mesma falsifiquei na cabana de um lenhador. E Michael, o negro, certamente tomará posse agora, em um golpe de estado, com toda certeza, e pode ficar com o país todo. É como estar na sala de espera do dentista, pensou Eleanor, escutando conversa e olhando por cima da xícara de café, esperando o dentista e escutando os outros pacientes fazerem piadas do outro lado da sala, sabendo todos que vão encontrar o dentista mais cedo ou mais tarde. Levantou os olhos de repente, percebendo que o doutor estava perto, e sorriu, incerta. Nervosa? Perguntou o doutor, e Eleanor acenou a cabeça afirmativamente. Só porque estou imaginando o que vai acontecer, disse. Eu também. O doutor arrastou uma cadeira e sentou perto dela. Você acha que alguma coisa, seja o que for, vai acontecer breve? Sim. Tudo parece que está à espera. E eles? O doutor fez um sinal de cabeça em direção a Theodora e Luke, que estavam rindo juntos. Eles enfrentam isso à sua moda. Eu me pergunto o que isso vai fazer com todos nós. Um mês atrás diria que essa situação nunca ocorreria, que nós 4 nunca estaríamos sentados aqui juntos, nesta casa. Ele não diz o nome. Eleanor notou. Estou esperando há muito tempo. Ele continuou. Acha que temos razão em ficar? Razão? Disse ele. Acho que somos todos uns tolos em ficar aqui.
Acho que uma atmosfera dessas pode descobrir as falhas, faltas, fraquezas em todos nós e nos destroçar em questão de dias. Só temos uma defesa, que é fugir daqui. Pelo menos não pode nos seguir, pois não? Quando nos sentirmos em perigo podemos ir embora, assim como viemos. E, acrescentou secamente, o mais depressa possível. Mas estamos sob aviso, disse Eleanor, e somos 4. Já mencionei isso para Luke e Theodora, disse o doutor. Prometa-me que irá embora o mais depressa que pudesse começar a sentir que a casa está lhe segurando. Prometo, disse Eleanor, sorrindo. Está tentando me dar coragem, pensou, e sentiu-se grata. Está tudo bem, disse. De verdade, tudo está bem. Não hesitarei em mandar você embora, ele disse, levantando, se me parecer necessário. Luke, disse, virando. As senhoras nos dão licença. Enquanto eles arrumavam o tabuleiro, Theodora andou pela sala, com a xícara na mão e Eleanor pensou. Ela se move como um animal, nervoso e alerta. Não pode ficar parada quando há qualquer vestígio de distúrbio no ar. Estamos todos inquietos. Vem sentar junto de mim, disse, e Theodora veio, movendo-se graciosamente, fazendo um círculo antes de pousar. Sentou na cadeira que o doutor deixará e inclinou a cabeça para trás, em um gesto cansado. Como é linda, pensou Eleanor. Linda por sorte, naturalmente linda. E nem liga para isso. Está cansada? Theodora virou o rosto para ela, sorrindo. Não aguento esperar muito mais. Pois estava pensando como você parecia relaxada. E eu estava pensando em... Quando foi? Anteontem? Pensando como é que pude sair de lá para vir para cá. Talvez esteja com saudades de casa. Já pensou em ter saudades de casa? Se sua casa fosse a casa da colina, você sentiria saudades dela? Será que aquelas crianças choraram de saudade de sua casa escura e sombria quando foram levadas para longe daqui? Nunca fui a lugar nenhum, disse Eleanor, lentamente, portanto acho que nunca tive saudade de casa. E agora, com seu apartamento? Talvez, disse Eleanor, olhando o fogo. O tenho há tão pouco tempo que ainda não acredito que é meu. Quero minha cama, disse Theodora, e Eleanor pensou. Está de mau humor de novo. Quando fica cansado ou com fome, vira um bebê. Estou com sono, disse Theodora. São mais de 11 horas, disse Eleanor, e ao virar para olhar o jogo de xadrez, o doutor deu uma exclamação triunfante e Luke riu. Agora, cavalheiro, disse o doutor. Agora. Vitória muito justa, confesso, disse Luke. Começou a juntar as peças e guardá-las na caixa. Há alguma razão para eu não levar um pouco de conhaque para o quarto comigo, para me fazer dormir, ou me dar coragem, ou qualquer outra coisa? Na verdade, sorriu para Theodora e Eleanor. Estou planejando ficar acordado e ler um pouco. Ainda está lendo Pamela? Perguntou Eleanor ao doutor. O segundo volume. Tenho mais 3 volumes, depois vou começar a ler Clarissa Arlov, acho. Talvez Luke queira. Não, obrigado, disse Luke depressa. Tenho uma mala cheia de livros de mistério. O doutor olhou em volta. Vejamos, disse, o fogo protegido, luzes apagadas. Deixem as portas para a senhora Dudley fechar de manhã. Cansados, em fila, subiram a escadaria, apagando as luzes ao passarem. Vocês todos têm lanterna? Perguntou o doutor de repente, e todos responderam afirmativamente, mais preocupados em dormir do que com as ondas de escuridão que o seguiam pelas escadas da casa da colina. Boa noite, disse Luke. Boa noite para todos, disse Eleanor, abrindo a porta do quarto azul. Boa noite, disse Theodora. Boa noite, disse o doutor. Durmam bem. Capítulo 6. Já vou, mamãe, já vou, disse Eleanor, procurando o interruptor. Tudo bem, já vou. Eleanor, ouviu distintamente, Eleanor. Já vou, gritou, irritada. Só um minuto, já estou indo. Eleanor? Lembrou-se então, com violento choque, que a acordou completamente, tirando-o da cama, tremendo de frio. Estou na casa da colina. Que é? Exclamou. Que é? Theodora. Eleanor. Vem cá. Já vou. Não tinha tempo de acender a luz. Deu um pontapé em uma mesa para tirá-la do caminho, espantada com o barulho que fez, e lutou um pouco com a porta do banheiro. Não é o barulho da mesa caindo. Pensou. Minha mãe está batendo na parede. O quarto de Theodora estava todo iluminado e Theodora sentava na cama, com os cabelos emaranhados e os olhos arregalados. Devo estar igual a ela, pensou Eleanor, e disse, estou aqui. O que há? E ouviu então, claramente pela primeira vez, embora estivesse ouvindo isso desde que acordara. O que é? Murmurou. Sentou devagar nos pés da cama de Theodora, pensando em sua própria calma interna. Agora, pensou, agora. É só um barulho. E está terrivelmente frio, horrivelmente, tremendamente frio. É um barulho no corredor, na outra extremidade do corredor, perto do quarto das crianças. E está fazendo muito frio. Não é minha mãe batendo na parede.
Alguma coisa está batendo nas portas, disse Theodora em voz totalmente racional. É só isso. E é lá no fim do corredor. Luke e o doutor já devem estar lá, vendo o que é. Não parece nada com minha mãe batendo na parede. Estava sonhando de novo. Bum, bum, disse Theodora. Bum, disse Eleanor, e riu. Estou calma, pensou, mas estou com tanto frio. O barulho é só de pancadas nas portas, uma após a outra. Era disso que eu estava com medo? Bum é o melhor nome para isso. Parece coisa de crianças e não mães batendo na parede, pedindo auxílio. E seja como for, Luke e o doutor estão lá. É isso que quer dizer sentir um frio na espinha. Porque não é nada agradável. Começa no estômago e vai em ondas, rodando por dentro, como alguma coisa viva. Como alguma coisa viva. Sim, alguma coisa viva. Theodora, disse, e fechou os olhos, trincou os dentes, abraçou a si mesma com força. Está chegando perto. É só um barulho, disse Theodora, e foi para bem perto de Eleanor. Tem eco. Parecia, pensou Eleanor, um som oco, uma pancada oca, como se alguma coisa estivesse batendo nas portas com uma chaleira de ferro ou uma barra de ferro, ou uma luva de ferro. Batia regularmente por um minuto, e de repente mais de leve, depois novamente depressa, e parecia estar indo metodicamente de porta em porta, no fim do corredor. Pensou ouvir ao longe as vozes de Luke e do doutor, chamando de algum lugar embaixo, e pensou, então não estão aqui em cima conosco, e ouviu o ferro bater em uma porta que parecia bem próxima. Talvez vá pelo outro lado do corredor, murmurou Theodora, e Eleanor pensou que a parte mais estranha dessa experiência indescritível era que Theodora também fizesse parte dela. Não, disse Theodora, e ouviram a pancada contra a porta do outro lado do corredor. Era mais alta, era ensurdecedora, bateu na porta ao lado delas. Será que movia de um lado para o outro do corredor? Tinha pés para andar no tapete? Tinha mãos para bater nas portas, e Eleanor se atirou fora da cama e correu para colocar as mãos contra a porta. Vá embora, gritou desvairada. Vá embora, vá embora. Fez-se completo silêncio e Eleanor pensou, com o rosto encostado à porta. É agora. Estava procurando um quarto que tivesse dentro. O frio penetrou e as pegou, invadindo o quarto. Qualquer um pensaria que os moradores da casa da colina dormiam profundamente no silêncio, e de repente Eleanor ouviu um ruído e virou e viu Theodora tremendo, com os dentes batendo, e riu. Você é um grande bebê, disse. Estou com frio, disse Theodora. Estou morrendo de frio. Eu também, disse Eleanor. Pegou o cobertor verde e jogou em cima de Theodora e vestiu o roupão quente de Theodora. Está melhor agora? Onde está Luke? Onde está o doutor? Não sei. Está mais quente agora? Não. Theodora estremeceu. Daqui a pouco vou sair no corredor e chamá-los. Você? Começou de novo, como se tivesse ficado à escuta, esperando ouvir suas vozes e o que diziam, para identificá-las, para saber se estavam bem preparadas, esperando ouvir se estavam com medo. Tão de repente que Eleanor deu um salto e foi parar junto à cama e Theodora fez um esforço para respirar e deu um grito. O ferro bateu contra a porta e ambas ergueram os olhos, horrorizadas, porque as pancadas eram na parte de cima da porta, mais alto do que podiam alcançar, mais alto que Luke e o doutor poderiam alcançar. E o frio medonho vinha em ondas de seja o que for que estava do outro lado da porta. Eleanor ficou imóvel e olhou a porta. Não sabia bem o que fazer. Embora acreditasse que estava pensando coerentemente e não estivesse assustada demais, pelo menos não tanto quanto pensava que podia ficar em seus piores pesadelos. O frio a incomodava mais que os sons. Até o roupão quente de Theodora não adiantava nada contra as pontas de dedos geladas que subiam e desciam sua espinha. Seria inteligente, talvez, ir até lá e abrir a porta. Isso, talvez, fizesse parte das ideias do doutor sobre pesquisas científicas. Eleanor sabia que, mesmo que os pés a levassem até a porta, sua mão não tocaria a maçaneta. Imparcial e remotamente, disse a si mesma que nenhuma mão tocaria aquela maçaneta. Mãos não foram feitas para isso, disse consigo mesma. Balançava o corpo e cada pancada na porta empurrava um pouco para trás, e agora parou porque o barulho estava diminuindo. Vou reclamar com o porteiro sobre o aquecimento barulhento, disse Theodora atrás dela. Está parando? Não, disse Eleanor, sentindo-se mal. Não, aquilo as encontrara. Já que Eleanor não abria a porta, ia arranjar uma maneira de entrar. Eleanor disse em voz alta, agora sei porque as pessoas gritam, porque acho que vou gritar. Theodora disse, se você gritar eu grito, e riu. Eleanor voltou depressa para a cama e as duas se agarraram, escutando em silêncio. Ouviram pequenas pancadinhas ao redor da porta, pequenos sons de busca, tateando as bordas da porta, procurando uma maneira de entrar. A maçaneta se moveu e Eleanor perguntou baixinho, está trancada? Theodora disse que sim com a cabeça e virou, de olhos arregalados, para a porta do banheiro. A minha também está trancada, disse Eleanor em seu ouvido, e Theodora fechou os olhos, aliviada. As pequenas pancadinhas continuaram ao redor da porta e então, como se a coisa que estava lá fora tivesse ficado subitamente furiosa, recomeçaram as pancadas fortes e Eleanor e Theodora viram a madeira da porta estremecer e sacudir, e a porta se mover contra as dobradiças. Não pode entrar, disse Eleanor,
frenética, e novamente fez silêncio, como se a casa ouvisse com atenção suas palavras, compreendendo, concordando cinicamente, contente em esperar. Ouviu-se uma risadinha fina, um golpe de ar pelo quarto, a risadinha louca crescendo, depois sussurrando, e Eleanor ouviu tudo subindo e descendo a espinha, uma risadinha maligna de triunfo passando por elas e rodeando a casa, e então ouviu o doutor e Luke chamando das escadas, e misericordiosamente, tudo terminou. Quando veio o verdadeiro silêncio, Eleanor respirou fundo e se mexeu com dificuldade. Estávamos agarradas como duas crianças perdidas, disse Theodora, e soltou os braços que estavam ao redor do pescoço de Eleanor. Você está com meu roupão. Esqueci o meu. Terminou mesmo? Por hoje, pelo menos. Theodora falou com segurança. Não sabe? Não viu que não está mais frio? O horrível frio desaparecera, exceto por um calafrio na espinha de Eleanor quando olhava a porta. Começou a puxar pelo nó que dera na corda do roupão e disse: frio intenso é um dos sintomas de estado de choque. Estado de choque intenso é um dos sintomas que sinto, disse Theodora. Aí vem Luke e o doutor. As vozes estavam do lado de fora, no corredor, falando depressa, ansiosamente, e Eleanor deixou cair o roupão de Theodora na cama e disse: pelo amor de Deus, não deixa que batam a porta. Mais uma batida acabaria comigo, e correu para o quarto para buscar seu roupão. Atrás dela, ouviu Theodora dizendo que esperassem 1 minuto, e então indo abrir a porta, e depois a voz de Luke dizendo calmamente para Theodora: Ora, você até parece que viu um fantasma. Quando Eleanor voltou, notou que tanto Luke quanto o doutor estavam vestidos e lhe ocorreu que era uma boa ideia daqui por diante. Se aquele frio intenso ia voltar de noite, encontraria Eleanor dormindo com roupas de lã e não se importava com o que diria a senhora Dudley quando descobrisse que pelo menos uma das convidadas se estava deitando em uma das camas limpas de sapatos e meias de lã. Bem, perguntou, os senhores estão gostando de morar em uma casa mal assombrada? Por mim. Tudo bem, disse Luke, tudo ótimo. É uma desculpa para tomar um drink no meio da noite. Trouxera garrafa de conhaque e copos. Eleanor pensou que formavam um grupo muito social, os 4 sentados no quarto de Theodora às 4 da manhã, tomando conhaque. Falavam rapidamente, despreocupadamente, e se entreolhavam com olhares curiosos, furtivos, cada um pensando que terrores secretos haviam sido despertados nos outros, que alterações poderiam surgir em um rosto ou um gesto, que fraqueza desprotegida poderia abrir o caminho para a destruição. Aconteceu alguma coisa aqui enquanto estávamos lá fora? Perguntou o doutor. Eleanor e Theodora se olharam e riram, finalmente uma risada franca, sem histeria nem medo. Depois de um segundo, Theodora disse cuidadosamente: nada de especial. Alguém bateu a porta com uma bala de canhão e depois tentou entrar e nos comer, e riu feito louco quando não abrimos a porta. Mas nada muito extraordinário. Curiosa, Eleanor foi até a porta e abriu-a. Pensei que a porta fosse se espedaçar, disse, espantada, e não tem nenhum arranhão na madeira, nem nas outras portas. Estão todas perfeitas. Que bom que não marcou a madeira, disse Theodora estendendo o copo para Luke. Ficaria inconsolável se esse amor de casa se machucasse. Sorriu para Eleanor. Nossa, Nelly ia gritar. E você também. Nada disso, só disse aquilo para lhe fazer companhia. Além do mais, a senhora Dudley disse que não viria. E onde estavam vocês, nossos heróicos defensores? Estávamos atrás de um cachorro, disse Luke. Pelo menos, algum animal parecido. Parou, e continuou com relutância. Seguimos o dito cujo até lá fora. Theodora estremeceu e Eleanor disse: quer dizer que estava dentro da casa? Eu o vi passar correndo pela minha porta, disse o doutor. Vi só de relance. Acordei Luke e o seguimos escada abaixo até o jardim e o perdemos nos fundos da casa. A porta da frente estava aberta? Não, disse Luke. A porta da frente estava fechada, assim como todas as outras. Nós verificamos. Andamos por aí um bocado de tempo, disse o doutor. Nem sonhávamos que vocês estivessem acordadas até ouvirmos suas vozes. Falou gravemente. Há uma coisa que não levamos em consideração, disse. Os outros olharam, perplexos, e explicou, contando nos dedos, com seu ar de professor. Primeiro, disse, Luke e eu fomos acordados antes de vocês, evidentemente. Estávamos de pé e nos movimentando, dentro e fora da casa, por mais de 2 horas, numa caça infrutífera. Segundo, nenhum de nós olhou inquisitivamente para Luke ao falar, ouviu nenhum som aqui em cima até vocês começarem a falar. Tudo estava absolutamente quieto. Isto é, o som que bateu em sua porta não era audível para nós. Quando desistimos de nossa vigília e resolvemos subir, aparentemente enxotamos seja o que for que estava esperando do outro lado da porta. Agora, que estamos todos aqui juntos, está tudo calmo. Não compreendo onde quer chegar, disse Theodora, franzindo a testa. Temo de tomar precauções, respondeu. Contra o quê? Como? Quando Luke e eu fomos chamados lá fora e vocês duas ficaram presas aqui, não lhes parece? E sua voz estava muito calma. Não parece que a intenção foi, de alguma forma, nos separar?
Parte 5. Capítulo 1. Olhando-se no espelho, com a luz do sol da manhã alegrando até o quarto azul da casa da colina, Eleanor pensou: é minha segunda manhã na casa da colina, e estou incrivelmente feliz. A jornada termina no encontro dos amantes. Passei uma noite quase toda acordada, contei mentiras, banquei a boba, e o próprio ar tem gosto de vinho. Tive tanto medo que quase enlouqueci, mas mereço esta alegria. Há tanto tempo que espero por ela. Abandonando uma crença da vida inteira de que falar em felicidade dissipá-la, sorriu para sua imagem no espelho e disse a si mesma em silêncio: você está feliz, Eleanor. Você finalmente recebeu sua dose de felicidade. Desviando os olhos de sua imagem no espelho, pensou cegamente: a jornada termina no encontro dos amantes. Encontro dos amantes. Luke? Era Theodora, falando do corredor. Você levou uma de minhas meias ontem à noite, e você é um ladrão, e espero que a senhora Dudley me ouça. Eleanor podia ouvir Luke, de longe. Respondendo, protestou que um cavalheiro tinha o direito de guardar os presentes recebidos de uma dama, e tinha certeza que a senhora Dudley estava ouvindo tudo. Eleanor? Agora Theodora estava batendo na porta de comunicação. Está acordada? Posso entrar? Pode. Claro, disse Eleanor, olhando seu rosto no espelho. Você merece, disse a si mesma. Passou a vida inteira trabalhando para isso. Theodora abriu a porta e disse, alegre: você está muito bonita esta manhã, Nell. Essa vida estranha combina com você. Eleanor sorriu para ela. A vida também combinava com Theodora. Devíamos estar com olheiras e um ar de desespero, disse Theodora, com o braço ao redor de Eleanor e olhando também o espelho. E, no entanto, olhe para nós. Duas jovens beldades, cheias de saúde. Tenho 34 anos de idade, disse Eleanor. Se perguntou por que razão acrescentara 2 anos. E parece ter 14, disse Theodora. Vamos, merecemos um bom café. Rindo, desceram as escadas correndo e acharam o caminho através da sala de jogos. Bom dia, disse Luke, animado. E como dormiram vocês? Maravilhosamente, obrigada, disse Eleanor. Como um bebê. Talvez houvesse um pouco de barulho, disse Theodora, mas isso é de se esperar nessas casas velhas. Doutor, o que faremos esta manhã? Hein? Disse o doutor, erguendo os olhos. Só lhe parecia cansado, mas os olhos brilhavam com o mesmo brilho de todos os olhos. É excitação, pensou Eleanor. Estamos todos nos divertindo. A casa Balechin, disse o doutor, saboreando as palavras. A reitoria em Borley, o castelo de Glamis. É incrível ter essa experiência, absolutamente incrível que eu não tivesse acreditado. Começo a compreender, vagamente, a delícia do verdadeiro médium. Passe-me a geleia, por favor. Obrigado. Minha esposa nunca vai acreditar. Tudo tem um gosto novo, não acham? Então não foi a senhora Dudley que superou sua própria excelência. Estava em dúvida, disse Luke. Tentei me lembrar, disse Eleanor, de ontem à noite. Lembro que sabia que estava com medo, mas não consigo imaginar estar realmente com medo. Eu me lembro do frio, disse Theodora, estremecendo. Acho que é porque era tão irreal de acordo com tudo a que estou acostumada. Quer dizer, não fazia sentido. Eleanor parou e riu, encabulada. Concordo, disse Luke. Hoje de manhã descobri que estava contando a mim mesmo o que havia acontecido ontem à noite, o oposto de um pesadelo, quando você fica dizendo a si mesmo que na verdade não aconteceu. Achei bastante excitante, disse Theodora. O doutor ergueu um dedo em forma de aviso. Ainda é perfeitamente possível que seja tudo causado por águas subterrâneas. Então deviam construir mais casas sob fontes ocultas, disse Theodora. O doutor franziu a testa. Essa estação me incomoda, disse. É intoxicante, certamente, mas não poderá também ser perigosa. Um efeito da atmosfera da casa da colina, o primeiro sinal de que somos vítimas, por assim dizer, de um encantamento. Então serei uma princesa encantada, disse Theodora. No entanto, disse Luke, se a noite passada é uma amostra verdadeira da casa da colina, não vamos ter muitos problemas. Tivemos medo, é claro, e achamos a experiência desagradável enquanto estava ocorrendo, mas não posso me lembrar de ter sentido que havia perigo físico, mesmo quando Theodora disse que seja o que for que estava do outro lado da porta ia entrar para comê-la. Não parecia. Sei o que ela quis dizer, disse Eleanor, porque pensei que era a palavra exata. Queria dizer que a coisa queria nos consumir, absorver-nos, fazer de nós parte da casa. Talvez? Desculpem, não consigo me expressar direito. Não existe nenhum perigo físico, disse o doutor enfaticamente. Nenhum fantasma em todas as histórias longas de fantasmas jamais machucou alguém fisicamente. Os únicos danos são causados pela própria vítima a si mesma. Não se pode nem dizer que os fantasmas atacam a mente, porque a mente consciente, racional, é invulnerável. Em todos os nossos conscientes, sentados aqui conversando, não existe uma gota de crença em fantasmas. Nenhum de nós, mesmo depois da noite passada, pode dizer a palavra fantasma sem um pequeno sorriso involuntário. Não. O perigo do sobrenatural é que ataca onde a mente moderna é mais fraca, onde abandonamos a armadura protetora de superstição e não temos outra defesa em substituição.
Nenhum de nós pensa racionalmente que o que correu pelo jardim ontem à noite era um fantasma, e o que bateu nas portas era um fantasma. No entanto, alguma coisa aconteceu na casa da colina ontem à noite e o refúgio instintivo da mente, a dúvida, está eliminada. Não podemos dizer. Foi minha imaginação, porque 3 outras pessoas estavam lá também. Eu poderia dizer, interrompeu Eleanor, sorrindo, que vocês 3 são produto de minha imaginação e nada do que está acontecendo é real. Se eu achasse que você realmente acreditava nisso, disse o doutor com gravidade, mandaria você embora da casa da colina agora mesmo. Você estaria se aventurando muito perto demais da condição mental que acolheria os perigos da casa da colina com uma espécie de abraço afetuoso. Quer dizer que ele ia considerar você maluquinha, né, querida? Bem, disse Eleanor, acho que teria razão. Se eu ficasse do lado da casa da colina e contra vocês todos, teria de esperar que me mandassem embora. Por que eu? Perguntou a si mesma. Por que eu? Serei por acaso consciência pública. Esperam sempre que eu diga em palavras francas o que eles são arrogantes demais para reconhecer? É suposto que eu seja mais fraca que Theodora. De todos nós, pensou, sou certamente a que tem menos probabilidade de se virar contra os outros. Os poltergeists, disse o doutor, lançando um rápido olhar a Eleanor, são outra coisa. Lidam inteiramente com o mundo físico, jogam pedras, movem objetos, quebram pratos. A senhora Foster na reitoria de Borley tinha muita paciência, mas finalmente perdeu a calma quando seu melhor bule de chá foi atirado pela janela. Os poltergeists são os mais baixos na escala social do sobrenatural. São destrutivos, mas não têm mente nem vontade. São simplesmente uma força sem direção. Vocês se lembram? Perguntou com um sorriso da encantadora história de Oscar Wilde, O Fantasma de Canterville? Os gêmeos americanos que derrotaram o velho fantasma inglês, disse Theodora. Isso mesmo. Sempre gostei da ideia de que os gêmeos americanos eram na verdade um fenômeno poltergeist. Os poltergeists certamente ofuscam qualquer manifestação mais interessante. Os maus fantasmas espantam os bons. Bateu as mãos alegremente. Espantam tudo mais, também, acrescentou. Há uma mansão na Escócia infestada por poltergeists onde houve até 17 incêndios espontâneos em um dia só. Os poltergeists gostam de tirar as pessoas da cama violentamente, erguendo a cabeceira da cama e atirando-as no chão, e me lembro do caso de um pastor que foi forçado a abandonar sua casa porque era atormentado, dia após dia, por um poltergeist que atirava em sua cabeça enários roubados de uma igreja rival. De repente, sem nenhuma razão, Eleanor sentiu que ia explodir em riso. Teve vontade de correr para a cabeceira da mesa e abraçar o doutor. Queria rodar, cantando, pelo gramado. Queria cantar e gritar e balançar os braços, mover-se em grandes círculos enfáticos e possessivos pelas salas da casa da colina. Estou aqui, pensou. Fechou os olhos depressa e depois disse recatadamente para o doutor. O que vamos fazer hoje? Vocês parecem um bando de crianças, disse o doutor, sorrindo. Sempre me perguntando o que vão fazer. Não podem se distrair com seus brinquedos? Uns com os outros. Tenho muito trabalho a fazer. O que eu realmente quero fazer? Theodora deu uma risadinha. É deslizar pelo corrimão da escada. A excitação alegre a atingira, assim como a Eleanor. Vamos brincar de esconder, disse Luke. Procurem não se afastar muito sozinhos, disse o doutor. Não posso dar nenhuma razão para isso, mas parece sensato. Porque há ursos no mato, disse Theodora. E tigres no sótão, disse Eleanor. E uma velha feiticeira na torre, e um dragão no salão. Estou falando sério, disse o doutor, rindo. São 10 horas. Eu tiro. Bom dia, senhora Dudley, disse o doutor. Eleanor, Theodora e Luke recostaram-se nas cadeiras, se deram gargalhadas. Eu tiro a mesa às 10. Não vamos atrasar muito seu serviço. 15 minutos, por favor. Depois pode tirar a mesa. Tiro a mesa do café às 10 horas. Sirvo o almoço a 1. O jantar eu sirvo às 6. São 10 horas. Senhora Dudley, começou o doutor, severamente, e então, vendo o rosto de Luke contorcido com o riso preso, cobriu os olhos com o guardanapo e desistiu. Pode tirar a mesa, senhora Dudley, disse o doutor com voz entrecortada. Alegres, o som de suas risadas ecoando pelas salas e corredores da casa da colina, indo até as estátuas de mármore no salão e o quarto das crianças lá em cima e o minarete exótico no topo da torre. Seguiram o corredor até sua salinha, caindo, exaustos, nas poltronas. Não devemos caçoar da senhora Dudley, disse o doutor, e se inclinou para a frente, sacudindo os ombros de tanto rir. Riram por muito tempo, falando de quando em quando em frases entrecortadas de riso, tentando dizer alguma coisa, apontando-os para os outros, e suas risadas abalaram a casa da colina, até que, fracos e doloridos, recostaram-se cansados e se entreolharam. Agora, começou o doutor e foi interrompido por uma risadinha de Theodora. Agora, disse o doutor novamente, mais severo, e ficaram todos quietos. Quero mais café, disse, quase implorando. Vocês não querem? Está querendo dizer, ir lá na cozinha e pedir à senhora Dudley? Perguntou Eleanor. Entrar lá, quando não é 1 nem 6 horas, e pedir café? Disse Theodora, incrédula. Mais ou menos isso, disse o doutor.
Luke, meu caro, já observei que você é o favorito da senhora Dudley. E como, indagou Luke com espanto, poderia observar uma coisa tão despropositada? A senhora Dudley me olha com o mesmo horror que olha um prato que não está na prateleira, como devia, nos olhos da senhora Dudley. Você é, afinal de contas, o herdeiro da casa, disse o doutor, persuasivo. A senhora Dudley deve sentir uma afeição especial de empregada antiga pelo jovem patrão. Nos olhos da senhora Dudley, eu valho menos que um garfo que caiu no chão. Eu lhe imploro, se está pretendendo pedir alguma coisa àquela velha idiota, mande Theo ou nossa encantadora Nell. Elas não têm medo. Nada disso, disse Theodora. Vocês não podem mandar uma jovem indefesa enfrentar a senhora Dudley. Nell e eu estamos aqui para sermos protegidas, não para combater por vocês, seus covardes. O doutor, tolice, disse o doutor calorosamente. Certamente não estão pensando em pedir a mim para ir. Eu, um homem de idade. Além do mais, você sabe que ela adora você. É um absurdo, disse Luke, ser sacrificado por uma xícara de café. Não se espantem. E prestem atenção ao que digo. Não se espantem se perderem seu Luke nesta causa. Talvez a senhora Dudley ainda não tenha comido nada esta manhã e ela é perfeitamente capaz de fazer um filé de Luke à la Meuniere, ou talvez um picadinho de Luke, dependendo de seu estado de espírito. Se eu não voltar. Abanou o dedo em frente do nariz do doutor. Suplico que olhem o almoço com grande suspeita. Cumprimentando gravemente os presentes, como o herói que sai para matar o gigante, fechou a porta ao sair. Luke é um encanto, disse Theodora, espreguiçando-se. A casa, a colina é um encanto, disse Eleanor. Theo, há uma espécie de pérgola no jardim do lado, toda coberta de mato. Eu vi ontem. Vamos explorá-la agora de manhã. Com o maior prazer, disse Theodora. Não quero deixar 1 milímetro da casa da colina sem ser devidamente explorado. Além disso, está um dia lindo demais para ficar dentro de casa. Vamos convidar Luke também, disse Eleanor. E o senhor, doutor? Minhas anotações. Começou o doutor, e parou quando a porta se abriu tão abruptamente que Eleanor pensou, num relâmpago, que Luke não ousar enfrentar a senhora Dudley ficará esperando, encostado à porta. Mas então, olhando o rosto lívido de Luke e ouvindo o doutor dizer, furioso, quebrei a primeira regra que eu mesmo fiz, mandei-o ir sozinho. Quis falar e só conseguiu dizer, insistentemente, Luke, tudo bem, disse Luke, e até conseguiu esboçar um sorriso. Mas venham comigo até o corredor comprido. Apreensivos com a expressão de seu rosto e seu sorriso, levantaram-se silenciosamente e o seguiram até o corredor comprido e escuro que levava de volta ao hall de entrada. É aqui, disse Luke, e um frio correu pela espinha de Eleanor quando viu que ele estava segurando um fósforo aceso junto à parede. É, alguma coisa escrita? Perguntou Eleanor, se aproximando. É, disse Luke. Não reparei antes, só quando voltava. A senhora Dudley disse não, acrescentou em voz tensa. Minha lanterna. O doutor tirou a lanterna do bolso e a sua luz. Enquanto ele se movia lentamente de uma ponta do hall à outra, as letras surgiram claramente. Giz, disse o doutor chegando à frente e tocando a parede com o dedo. Escrito com giz. As letras eram grandes e mal formadas, pareciam. Pensou Eleanor, que haviam sido rabiscadas por meninos levados em algum muro. Mas não era nada disso. Eram incrivelmente reais, seguindo em linhas tortas pelos painéis de madeira do corredor. De uma ponta a outra iam as letras, quase grandes demais para serem lidas, mesmo quando se encostou na parede oposta. Consegue ler? Perguntou Luke em voz baixa, e o doutor, movendo a lanterna, leu devagar. Ajude Eleanor a voltar para casa. Não. Eleanor sentiu as palavras ficarem presas na garganta. Vira seu nome quando o doutor estava lendo. Sou eu, pensou. É meu nome que está ali. Tão claro, eu não deveria estar nas paredes desta casa. Apaguei isso, por favor. Disse, e sentiu o braço de Theodora em volta dos ombros. É loucura, disse Eleanor, confusa. É loucura mesmo, disse Theodora, com veemência. Vamos, Nell. Venha sentar na sala. Luke vai arranjar alguma coisa para apagar isso. Mas é uma loucura, disse Eleanor, sem arredar, olhando seu nome na parede. Por quê? Com firmeza. O doutor a impeliu para a salinha e fechou a porta. Luke já começara a apagar a mensagem com o próprio lenço. Ouça aqui, disse o doutor, só porque seu nome... É isso, disse Eleanor, olhando fixamente. Sabe meu nome, não é? A casa, ou seja o que for, sabe meu nome. Cale a boca. Theodora sacudiu-a violentamente. Podia ter escrito qualquer nome. Sabe os nomes de todos nós. Foi você que escreveu aquilo? Eleanor virou-se para Theodora. Por favor, me diga. Não vou ficar zangada. Nem nada. Só queria saber. Talvez fosse só uma brincadeira. Para me assustar? Olhou o doutor, implorando. Sabe muito bem que não foi nenhum de nós, disse o doutor. Luke entrou, limpando as mãos no lenço e Eleanor virou-se para ele, esperançosa. Luke, disse, foi você que escreveu aquilo, não foi? Quando você foi falar com a senhora Dudley? Luke olhou espantado, depois veio sentar no braço de sua cadeira. Ouça aqui, disse, quer que eu escreva seu nome por toda parte?
Quer que corte suas iniciais com um canivete em troncos de árvores? Quer que escreva Eleanor em pedacinhos de papel? Puxou-lhe de leve os cabelos. Não sou tão bobo assim, disse. Seja uma boa menina. Mas por que eu? Disse Eleanor, olhando de um para outro. Estou de fora, pensou, desvairada. Sou a escolhida, e disse depressa, suplicante. Fiz alguma coisa para atrair atenção, mais do que qualquer outra pessoa? Não mais do que normal, querida, disse Theodora. Estava de pé junto à lareira, encostada na prateleira e batendo com as pontas dos dedos, e quando falou olhou para Eleanor com um sorriso largo. Talvez você mesma tenha escrito a mensagem. Furiosa, Eleanor quase gritou. Acha que quero ver meu nome rabiscado por toda essa casa nojenta? Acha que gosto da ideia de ser o centro de atração? Eu não sou uma criança mimada, afinal de contas. Eu não gosto de ser escolhida, pedindo auxílio. Notou isso? Disse Theodora, em voz leve. Talvez o espírito da pobre acompanhante tenha encontrado um meio de se comunicar, finalmente. Talvez estivesse apenas esperando uma pessoa insípida, tímida. Talvez fosse endereçada a mim só porque nenhum pedido de auxílio poderia penetrar esse seu egoísmo de pedra. Talvez eu tivesse mais pena e compreensão em um segundo do que você. E talvez, é claro, você mesma tenha escrito aquilo, disse Theodora de novo. Como todos os homens quando vê mulheres brigando, o doutor e Luke haviam se afastado, ficando de pé juntos, em silêncio constrangido. Então, finalmente, Luke deu um passo à frente e disse rispidamente, Chega, Eleanor. E Eleanor virou-se violentamente, batendo o pé. Como ousa? Disse, ofegante. Como ousa? O doutor riu, então, e ela olhou depois para Luke, que a observava, sorrindo. O que há de errado comigo? Pensou. E depois, eles acham que Theodora fez isso de propósito, para eu ficar tão furiosa que perdesse o medo. Que vergonha ser manobrada dessa maneira. Cobriu o rosto com as mãos e sentou-se. Nell, querida, disse Theodora. Desculpe. Tenho de dizer alguma coisa, disse Eleanor consigo mesma. Tenho de mostrar a eles que tenho espírito esportivo. Deixe-eles pensarem que estou envergonhada. Eu é que peço desculpas, disse. Fiquei com muito medo. Claro que ficou, disse o doutor. E Eleanor pensou. Como ele é simplório. Como é transparente. Acredita em tudo que ouve. Até acredita que Theodora me chocou para impedir que eu ficasse histérica. Sorriu para ele e pensou. Agora sou parte do rebanho novamente. Pensei que você ia mesmo começar a gritar, disse Theodora, vindo-se ajoelhar perto da cadeira de Eleanor. Em seu lugar, eu teria. Mas não podemos deixar que você tenha uma crise de nervos, sabe? Não podemos deixar ninguém exceto Theodora ocupar o centro do palco, pensou Eleanor. Se Eleanor for a que vai ficar de fora, vai ficar sozinha. Estendeu a mão e tocou os cabelos de Theodora, e disse, Obrigada. Acho que fiquei meio abalada por um instante. Pensei que vocês duas fossem se atracar, disse Luke, até compreender o que Theodora estava fazendo. Sorrindo para os olhos brilhantes, felizes, de Theodora, Eleanor pensou. Mas não era isso que Theodora estava fazendo. Capítulo 2. O tempo corria preguiçosamente na casa da colina. Eleanor e Theodora, o doutor e Luke, alertas contra o terror, cercados pelas colinas verdejantes e instalados em segurança no luxo morno e escuro da casa, passaram um dia calmo e uma noite calma, o suficiente, talvez, para embotá-los um pouco. Faziam as refeições juntos e a comida da senhora Dudley continuou perfeita. Conversavam e jogavam xadrez. O doutor terminou Pamela e começou Sir Charles Grandison. Uma necessidade premente de privacidade os levava ocasionalmente a passar algumas horas, a sós em seus quartos separados, sem serem perturbados. Theodora e Eleanor e Luke exploraram os arbustos emaranhados atrás da casa e encontraram a pequena pérgola, enquanto o doutor ficava sentado no gramado, escrevendo ao alcance da vista e da voz. Encontraram um roseiral murado, coberto de mato, e uma horta devotamente cuidada pelos Dudley. Falavam constantemente em fazer o piquenique perto do riacho. Havia morangos silvestres perto da pérgola e Theodora, Eleanor e Luke trouxeram de volta um lenço cheio e se esticaram no gramado, perto do doutor, comendo, manchando as mãos e as bocas, como crianças, disse o doutor, erguendo os olhos de suas anotações e sorrindo. Cada um havia escrito, descuidadamente e sem muita atenção a detalhes, um relato que pensavam que haviam visto e ouvido até então na casa da colina, e o doutor guardara os papéis em sua pasta. Na manhã seguinte, a terceira manhã na casa da colina, o doutor, ajudado por Luke, passará uma hora de dedicação e frustração no chão do corredor de cima, tentando, com giz e 1 metro, determinar as dimensões precisas do local frio, enquanto Eleanor e Theodora sentavam de pernas cruzadas no chão do corredor, tomando nota das medidas do doutor e jogando o jogo da velha. O doutor era consideravelmente estorvado em seu trabalho pelo frio intenso que lhe congelava os dedos, não o deixando segurar o giz ou metro por mais de 1 minuto de cada vez. Luke, do outro lado da porta do quarto das crianças, conseguia segurar a outra ponta do metro até que sua mão se aproximava do local frio e aí seus dedos perdiam a força e se abriam.
Um termômetro, colocado no centro do local frio, recusará registrar qualquer alteração de temperatura, mostrando a mesma do resto do corredor e fazendo com que o doutor ficasse furioso com as estatísticas da reitoria de Borley, que assinalaram uma queda de 11 graus. Quando definirá o local frio melhor possível, levou-os para baixo para almoçar e desafiou todos a encontrá-lo para jogar croquet à tarde, quando refrescasse. É uma pena, explicou, passar uma manhã tão gloriosa procurando um lugar frígido no chão de um corredor. Precisamos planejar passar mais tempo fora de casa, e ficou um pouco surpreso quando todos riram. Será que ainda existe um mundo em algum lugar? Perguntou Eleanor, pensativa. A senhora Dudley fizeram um bolo de pêssegos. Eleanor olhou para o prato e disse: tenho certeza que a senhora Dudley vai para outro lugar à noite e de manhã traz leite e creme. E Dudley traz as compras todas as tardes, mas não me lembro que existem outros lugares além desse. Estamos em uma ilha deserta, disse Luke. Não consigo imaginar outro mundo além da casa da colina, disse Eleanor. Talvez, disse Theodora, devêssemos fazer riscos na parede ou empilhar gravetos, um para cada dia, para sabermos há quantos dias estamos abandonados na ilha. Como é bom não ter notícias lá de fora. Luke empilhou uma montanha de creme em cima de sua fatia de bolo. Nada de cartas ou jornais. Pode estar acontecendo um monte de coisas. Infelizmente, disse o doutor, e parou. Desculpem, continuou. O que queria dizer é que vamos ter notícias do mundo lá fora, e é claro que não quis dizer infelizmente. A senhora Montague, isto é, minha esposa, vai estar aqui no sábado. Mas quando é o sábado? Perguntou Luke. Será um prazer ver a senhora Montague, evidentemente. Depois de amanhã. O doutor pensou um pouco. Sim, disse após um minuto. Acho que depois de amanhã é sábado. Vamos saber que é sábado. Claro, deu um ligeiro sorriso, porque a senhora Montague estará aqui. Espero que ela não esteja contando que aconteça alguma coisa excitante durante a noite, disse Theodora. A casa da colina não está cumprindo sua promessa original. Ou talvez a senhora Montague seja recebida com um dilúvio de manifestações psíquicas. A senhora Montague, disse o doutor, estará pronta para isso. Estou espantada, disse Theodora para Eleanor quando saíram da sala de jantar, sob o olhar vigilante da senhora Dudley, porque tudo tem estado tão calmo. Acho esse período de espera enervante, muito pior, talvez, do que se acontecesse alguma coisa. Não somos nós que estamos esperando, disse Eleanor. É a casa. Acho que está aguardando a hora certa, esperando até nos sentirmos seguros, e aí avança e nos pega. Gostaria de saber quanto tempo pode esperar. Eleanor estremeceu e começou a subir as escadas. Estou quase escrevendo uma carta à minha irmã, dizendo assim: estou me divertindo imensamente aqui na maravilhosa casa da colina. Você devia trazer a família toda aqui no ano que vem, continuou Theodora. O ar é revigorante, especialmente no corredor do segundo andar. A atmosfera é pousante e você sente a alegria de viver. Há surpresas a cada instante. A civilização parece estar muito longe. Eleanor riu. Estava à frente de Theodora, no topo das escadas. O corredor escuro estava um pouco mais claro essa tarde, porque haviam deixado a porta do quarto das crianças aberta e o sol entrava pelas janelas da torre e tocava o giz médio do doutor no chão. A luz refletida pelos vitrais no patamar projetava fragmentos de azul e alaranjado e verde na madeira escura do corredor. Vou dormir, disse. Nunca tive tanta preguiça em minha vida. Vou deitar em minha cama e sonhar com o ônibus, disse Theodora. Tornará-se um hábito para Eleanor parar na porta de seu quarto e olhar em volta rapidamente antes de entrar. Dizia a si mesma que fazia isso porque o quarto era tão intensamente azul que levava um minuto para os olhos se acostumarem. Quando entrava, ia até a janela para abri-la, pois sempre a encontrava fechada. Hoje estava no meio do quarto quando ouviu a porta de Theodora bater e o grito abafado. Eleanor. Movendo-se rapidamente, Eleanor correu para o corredor e para a porta de Theodora, onde parou, horrorizada, olhando sobre o ombro de Theodora. O que é? Murmurou. O que você acha que é? A voz de Theodora era esganiçada. O que você acha, sua idiota? Não vou lhe perdoar isso tampouco, pensou Eleanor em toda sua confusão. Parece tinta, disse, hesitante. Exceto que, percebeu de repente, exceto que o cheiro é horrível. E sangue, disse Theodora, com certeza. Estava agarrada à porta, oscilando junto com ela, olhando para o quarto. Sangue, repetiu. Em toda parte. Está vendo? Claro que estou vendo. E não está em toda parte. Não seja tão dramática. Embora, pensou com dor de consciência, na verdade Theodora não estivesse sendo tão dramática. Um dia desses, pensou, uma de nós vai jogar a cabeça para trás, botar a boca no mundo, e espero que não seja eu, porque estou procurando me controlar. Vai ser Theodora que... E então, com um calafrio, perguntou, aquilo ali é alguma coisa escrita na parede? E ouviu a risada louca de Theodora, e pensou, talvez seja eu. Afinal, isso não pode acontecer. Tenho de me controlar, e fechou os olhos e disse silenciosamente. Pare e escute, seu verdadeiro amor está vindo, cantando e murmurando ternas palavras. Não se aventure mais longe, a jornada termina no encontro dos amantes.
É sim. Minha cara, disse Theodora. Não sei como você conseguiu fazer isso. Não perca a cabeça, disse Eleanor. Chame Luke. E o doutor. Por quê? Perguntou Theodora. Não era para ser uma surpresa para mim? Um segredo só entre nós duas? Largou a porta e soltando-se das mãos de Eleanor, que tentava detê-la, correu para o armário e escancarou a porta, começando a chorar. Minhas roupas, disse. Minhas roupas. Andando firme, Eleanor foi até o topo das escadas. Luke, chamou, inclinada sobre a balaustrada. Doutor Montague. Não levantou a voz e tentou mantê-la calma, mas ouviu o livro do doutor cair no chão e logo depois os passos apressados dele e de Luke se aproximando da escada. Ficou olhando e viu seus rostos apreensivos, e pensou na intranquilidade que jazia logo abaixo da superfície em todos eles, e como todos pareciam estar sempre aguardando um grito de socorro de um dos outros. Inteligência e compreensão não servem absolutamente de proteção. Pensou. Ethel, disse, quando eles alcançaram o patamar. Está histérica. Alguma coisa, derramou tinta vermelha no quarto dela e está chorando por causa das roupas. Não podia ter sido mais justa que isso, pensou, virando para segui-los. Poderia ter sido mais justa com ela do que fui? Perguntou a si mesma e sorriu. Theodora ainda soluçava loucamente no quarto, dando pontapés na porta do armário. Num acesso de fúria que poderia ter sido engraçado se ela não estivesse segurando a saia amarela, toda manchada. As outras roupas haviam sido arrancadas dos cabides e estavam todas emboladas no chão do armário, todas manchadas de vermelho. O que é isso? Luke perguntou ao doutor, e o doutor, sacudindo a cabeça, disse, posso jurar que é sangue, mas para conseguir tanto sangue, seria preciso. E calou-se abruptamente. Ficaram todos em silêncio por um instante, olhando para ajudem Eleanor a voltar para casa escrito em letras vermelhas e trêmulas no papel de parede sobre a cama de Theodora. Desta vez estou preparada, disse Eleanor para si mesma, e alto. É melhor tirarem Theodora daqui. É melhor levá-la para meu quarto. Minhas roupas, disse Theodora para o doutor. O senhor viu minhas roupas? O cheiro era atroz e as letras na parede haviam escorrido e respingado. Havia uma linha de pingos da parede até o armário, talvez que tivesse chamado a atenção de Theodora, e uma grande mancha irregular no tapete verde. É repulsivo, disse Eleanor. Por favor, levem Theo para meu quarto. Luke e o doutor, entre eles, convenceram Theodora a ir pelo banheiro para o quarto de Eleanor, e Eleanor, olhando a tinta vermelha. Tem de ser tinta, disse a si mesma. Tem de ser. Que mais poderia ser? Disse em voz alta. Mas por quê? E ficou olhando as palavras na parede. Aqui jaz uma, pensou, cujo nome foi escrito em sangue. Será que estou coerente neste momento? Ela está bem? Perguntou, virando-se quando o doutor voltou ao quarto. Estará em alguns minutos. Vamos ter de deixá-la em seu quarto por uns tempos. Não posso imaginar que queira dormir aqui novamente. O doutor sorriu ligeiramente, desanimado. Vai levar muito tempo, acho, até que ela possa abrir uma porta sozinha. Imagino que terá de usar minhas roupas. Creio que sim, se não se incomodar. O doutor a olhou curiosamente. Essa mensagem incomodou você muito menos que a outra, não foi? É tola demais, disse Eleanor, tentando compreender seus próprios sentimentos. Fiquei olhando essas palavras e me perguntando por quê. Sabe, é como uma piada de que ninguém ri. Acho que era para eu ficar com muito mais medo do que estou. E não estou porque simplesmente é horrível demais para ser real. E fico me lembrando de Theo botando o esmalte vermelho. Deu uma risadinha curta e o doutor lhe lançou um olhar agudo, mas continuou. Bem poderia ser tinta. Compreende? Não consigo parar de falar. Pensou. O que tenho a explicar em tudo isso? Talvez não consiga levar a sério, disse, depois de ver a pobre Theo gritando por causa das roupas, me acusando de ter escrito meu nome nas paredes dela. Talvez eu esteja me acostumando a ela me culpar de tudo. Ninguém a está culpando de nada, disse o doutor, e Eleanor se sentiu repreendida. Espero que ache minhas roupas boas bastante para ela, disse Eleanor acerbamente. O doutor virou-se, olhando o quarto, tocou de leve com o dedo as palavras na parede e moveu com o pé a saia amarela de Theodora. Mais tarde, disse, distraído. Talvez amanhã. Olhou para Eleanor e sorriu. Posso fazer um esquema exato disso tudo, disse. Posso ajudá-lo, disse Eleanor. Isso me deixa enojada, mas não me amedronta. É, disse o doutor. Acho melhor fecharmos esse quarto por enquanto. Não queremos Theodora entrando aqui por acaso. Mais tarde, quando tiver tempo, posso estudá-lo. E também, disse com ar divertido, não gostaria que a senhora Dudley entrasse aqui para arrumar o quarto. Eleanor olhou em silêncio enquanto ele trancava a porta do corredor pelo lado de dentro e depois atravessaram juntos o banheiro e ele trancou a porta que dava para o quarto de Theodora. Vou ver se podemos colocar outra cama em seu quarto, disse, e depois de uma pausa, um tanto sem jeito. Você não perdeu a cabeça, Eleanor. Isso me ajudou muito. Já lhe disse, isso me enoja, mas não me mete medo, disse, satisfeita com o elogio, e virou para Theodora. Theodora estava deitada na cama de Eleanor, e Eleanor viu,
nauseada, que Theodora estava com as mãos vermelhas sujava o travesseiro de Eleanor. Olha aqui, disse com aspereza, chegando perto de Theodora. Você vai ter de usar minhas roupas até poder arranjar outras ou limpar as suas. Limpar? Theodora rolou convulsivamente na cama e cobriu os olhos com as mãos manchadas. Limpar? Pelo amor de Deus, disse Eleanor, deixe-me limpar você. Pensou, sem tentar descobrir a razão, que nunca sentirá uma repulsa tão incontrolável por ninguém em toda a sua vida, e foi até o banheiro, molhou uma toalha e voltou para esfregar quase brutalmente o rosto e as mãos de Theodora. Você está toda suja, disse, detestando tocar em Theodora. De repente Theodora sorriu para ela. Não acredito realmente que você tenha feito aquilo, disse, e Eleanor virou para ver que Luke estava atrás dela, olhando as duas. Que tola que sou, Theodora disse para ele, e Luke sorriu. Você vai ficar um encanto no suéter vermelho da Nell, disse. Ela é má, pensou Eleanor, é um monstro e suja. Levou a toalha para o banheiro e deixou-a de molho, quando voltou. Luke dizia, outra cama aqui, vocês duas vão ficar neste quarto daqui por diante. Ficar no mesmo quarto e usar as mesmas roupas, disse Theodora. Vamos ser praticamente gêmeas. Primas, disse Eleanor, mas ninguém ouviu. Capítulo 3. Era costume nos tempos antigos, rigidamente observado, disse Luke, rodando o conhaque no copo, que o carrasco antes da execução marcasse os cortes que ia fazer a faca na barriga da vítima com giz, para não errar, entendem. Gostaria de dar nela com um pau, pensou Eleanor, olhando a cabeça de Theodora perto do braço de sua cadeira. Gostaria de dar nela com pedras. Um requinte finíssimo. Porque claro que os traços de giz seriam um martírio insuportável se a vítima sentisse cócegas. E a odeio, pensou Eleanor, ela me enoja. Está limpa e lavada e está usando meu suéter vermelho. Quando a vítima era morta por ficar pendurada dias e dias em correntes. Entretanto, o carrasco, Nell, Theodora olhou para ela e sorriu. Sinto muito, sabe, muito mesmo, disse. Gostaria de vê-la morrer, pensou Eleanor, sorriu de volta e disse, não seja boba. Entre os sufis há uma crença de que o universo nunca foi criado e, portanto, não pode ser destruído. Passei a tarde, anunciou Luke gravemente, na nossa pequena biblioteca. O doutor suspirou. Nada de xadrez hoje, acho, disse a Luke e Luke concordou com a cabeça. Foi um dia exaustivo, disse o doutor, e acho que vocês duas deviam ir para a cama cedo. Só quando estiver entorpecida com conhaque, disse Theodora, com firmeza. O medo, disse o doutor, é o abandono da lógica, o abandono voluntário de padrões razoáveis. Ou nos rendemos a ele, ou lutamos contra ele, mas não podemos ficar no meio. Estive pensando, disse Eleanor, sentindo que tinha de pedir desculpas a todos eles. Pensei que estivesse completamente calma, mas agora sei que estava com muito medo. Franziu a testa, confusa, e os outros esperaram que continuasse. Quando estou com medo, posso ver perfeitamente o lado sensato do mundo, maravilhosamente sem medo. Vejo cadeiras, mesas, janelas sendo as mesmas, sem serem atingidas, e posso ver detalhes como a textura do tapete, nem se mexendo. Mas quando estou com medo, eu não mais existo em relação a essas coisas. Suponho que é porque as coisas não sentem medo. Acho que só tememos a nós mesmos, disse o doutor lentamente. Não, disse Luke. Temos medo de nos vermos claramente, sem disfarces. De sabermos o que realmente queremos, disse Theodora. Encostou o rosto na mão de Eleanor e Eleanor, detestando o contato, puxou a mão rapidamente. Tenho sempre medo de ficar sozinha, disse Eleanor, e pensou. Sou eu que estou dizendo isso? Estarei dizendo alguma coisa de que me arrependerei amargamente amanhã? Estarei criando mais sentimento de culpa para mim mesma? Aquelas letras soletravam meu nome, e nenhum de vocês sabe como me sinto, é tão familiar. Fez um gesto para eles, quase de apelo. Procurem entender, disse. E meu próprio nome, que me é muito caro, que pertence a mim, e alguma coisa o está usando, escrevendo, e me chamando, e meu nome. Parou e disse, olhando cada um deles, até o rosto de Theodora erguido para ela. Ouçam. Eu sou uma só, e é tudo que tenho. Detesto me ver dissolvida e separada, de forma que estou vivendo em uma metade, minha mente, e vejo a outra metade impotente e frenética e não posso fazer nada, mas sei que não vai me acontecer nada de mal. Mas o tempo se prolonga tanto e cada segundo é tão longo, e não acaba nunca e eu poderia suportar tudo isso se ao menos pudesse me render. Render? Disse o doutor rapidamente, e Eleanor olhou-o fixo. Render? Repetiu Luke. Não sei, disse Eleanor, perplexa. Estava falando sozinha, disse a si mesma. Estava dizendo alguma coisa. O que estava dizendo? Ela já fez isso antes, disse Luke ao doutor. Sei, disse o doutor gravemente, e Eleanor sentiu que todos estavam olhando para ela. Desculpem, disse. Disse alguma bobagem? É porque estou cansada. Não foi nada, disse o doutor, muito sério. Beba seu conhaque. Conhaque?
Eleanor baixou os olhos e percebeu que segurava um copo. Que foi que eu disse? Perguntou a todos. Theodora deu uma risadinha curta. Beba, disse. Você precisa, Nell? Obediente, Eleanor tomou um gole, sentindo a garganta queimar, e disse para o doutor. Devo ter dito alguma coisa muito tola, pois vocês estão todos me olhando. O doutor riu. Deixe de querer ser o centro de atração. Vaidade pura, disse Luke serenamente. As luzes da ribalta, disse Theodora, e todos sorriram afetuosamente, olhando Eleanor. Capítulo 4. Sentadas em suas camas, lado a lado, Eleanor e Theodora estenderam as mãos e agarraram com força. O quarto estava brutalmente frio e profundamente escuro. Do quarto ao lado, o quarto que até essa manhã fora de Theodora, vinha o som baixo e constante de uma voz balbuciando baixo demais para que se pudesse entender as palavras, constante demais para ser ignorada. Apertando tanto as mãos que uma podia sentir os ossos da outra, Eleanor e Theodora escutavam, e o som baixo e constante continuava sem parar. A voz se erguia às vezes, como que para dar ênfase a uma palavra balbuciada, outras baixava até um murmúrio. De repente, sem aviso, veio uma risadinha borbulhante que cortou as palavras balbuciadas, subiu a escala e parou subitamente num suspiro, e a voz continuou. A mão de Theodora afrouxou e apertou novamente Eleanor, acalentada por um instante pelos sons. Teve um susto e olhou para onde Theodora devia estar no escuro e aí pensou, gritando, por que está tão escuro? Por que está tão escuro? Rolou na cama e agarrou a mão de Theodora com as duas, e tentou falar, mas não conseguiu, e continuou agarrada, cegamente, congelada, tentando sustar a mente que rodava, tentando raciocinar novamente. Deixamos a luz acesa, disse a si mesma. Então por que está tão escuro? Theodora tentou murmurar, e a boca não se mexeu. Theodora tentou perguntar, por que está tão escuro? E a voz continuou, balbuciando, baixa e constante, um pequeno som líquido e triunfante. Pensou que talvez conseguisse distinguir o som se deitasse e ficasse imóvel, deitada imóvel e ouvisse deitada imóvel. E a voz continuou sem parar e se agarrou desesperadamente à mão de Theodora, sentindo o peso da mão dela na sua. Aí veio a risadinha borbulhante novamente e o som louco, crescente, afogou a voz, e de repente se fez silêncio absoluto. Eleanor respirou fundo, pensando se agora conseguiria falar, e então ouviu um chorinho infinitamente triste, um pequeno gemido profundamente doloroso, de cortar o coração. É uma criança. Pensou incrédula. Uma criança está chorando em algum lugar. E então, mal formular o pensamento, veio a voz selvagem, estridente que nunca ouvirá antes, mas sabia que ouvirá sempre em pesadelos. Vá embora! Gritava. Vá embora! Vá embora! Não me machuque depois, soluçando. Por favor, não me machuque. Por favor, me deixe ir para casa. E aí o chorinho desolado novamente. Não aguento mais, pensou Eleanor. Isso é monstruoso. Isso é cruel. Estão machucando uma criança e não vou deixar ninguém machucar uma criança. E a voz continuou, baixa e constante, um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, balbuciando, balbuciando. Agora, pensou Eleanor, percebendo que estava deitada de lado na cama na escuridão, segurando a mão de Theodora com ambas as mãos, segurando com tanta força que sentia os ossos delicados dos dedos de Theodora. Agora não vou aguentar mais isso. Querem me amedrontar. Muito bem, conseguiram. Estou com medo, mas mais do que isso, sou uma pessoa. Sou humana, sou um ser humano ambulante, racional e aguento muita coisa dessa casa imunda e maluca, mas não vou suportar que magoe uma criança. Isso não. Por Deus, vou conseguir abrir a boca agora, vou gritar, parem com isso. Gritou e as luzes estavam acesas como as haviam deixado e Theodora estava sentada na cama assustada, com os cabelos emaranhados. Que foi? Dizia Theodora. Que foi? Nell? O que foi? Meu Deus, disse Eleanor, saltando da cama e correndo, trêmula, para um canto do quarto. Meu Deus, de quem era a mão que eu estava segurando? Parte 6. Capítulo 1. Estou aprendendo os caminhos do coração, pensou Eleanor, gravemente, e logo após perguntou o que queria dizer com isso. Era de tarde e estava sentada ao sol nos degraus da pérgola junto de Luke. Esses são os caminhos silenciosos do coração, pensou. Sabia que estava pálida e ainda muito abalada, com profundas olheiras, mas o sol estava quente e as folhas se agitavam levemente no ar acima dele, e Luke a seu lado recostava-se preguiçosamente no degrau. Luke, perguntou devagar, com medo de ser ridícula, por que as pessoas conversam umas com as outras? Isso é, o que uma pessoa sempre quer saber a respeito de outra. O que você quer saber sobre mim? Por exemplo, ele riu. Ela pensou, mas por que não perguntar o que ele quer saber sobre mim? Ele é extremamente vaidoso, e riu por sua vez, e disse, o que poderei jamais saber sobre você, além do que vejo? Vejo era a palavra mais simples que poderia ter usado. Diga-me alguma coisa que só eu jamais saberei. Era talvez o que queria lhe pedir.
O que pode me dar para que eu guarde como lembrança sua? Ou ainda, nada importante jamais me pertenceu. Pode me ajudar? Então ficou pensando se fora tola, ou ousada, espantada com seus próprios pensamentos, mas ele ficou olhando a folha que segurava entre os dedos e franziu a testa um pouco, como se dedicasse inteiramente a um problema absorvente. Está procurando formar frases para fazer a melhor impressão possível. Ela pensou, e saberei o que pensa de mim pela maneira que me responder. Como está ansioso para se apresentar a mim? Será que acha que ficarei contente com pequenos misticismos, ou fará força para parecer uma criatura excepcional? Será que vai ser galante? Isso seria humilhante, porque demonstraria então sabe que a galantaria me encanta. Será que vai ser misterioso? Louco? E como vou receber isso, que já percebi que vai ser uma confidência, mesmo que não seja verdade? Deus queira que ele seja sábio, ou que eu seja cega, que eu não saiba, desejou fervorosamente, que eu não saiba com muita certeza o que ele pensa de mim. Então ele a olhou rapidamente e sorriu o sorriso que ela já começara a chamar de autodepreciativo. Será que Teodora? E não gostou da ideia. Será que Teodora conhecia tão bem assim? Não tive mãe, disse ele, e o choque foi enorme. É isso que ele pensa de mim. Sua estimativa do que eu quero ouvir dele. Irei expandir isso em uma confidência para me tornar merecedora de grandes confidências? Deverei suspirar? Murmurar? Ir embora? Ninguém nunca me amou porque eu não era propriedade de ninguém. Ele disse. Suponho que compreenda isso? Não. Ela pensou. Você não vai me pegar tão barato assim. Não compreendo palavras e não as aceitarei em troca de meus sentimentos. Esse homem é um papagaio. Vou lhe dizer que nunca poderei compreender isso, que essa sentimental pena de si mesmo não atinge meu coração. Não vou fazer papel de boba encorajando a rir de mim. Sim, compreendo, disse. Achei que ia compreender, disse, e ela teve vontade, honestamente, de lhe dar uma bofetada. Acho que você é uma ótima pessoa, Nell, disse, e estragou tudo acrescentando, bondosa e honesta. Depois, quando você for para casa, a voz foi sumindo, e ela pensou, ou vai me dizer alguma coisa muito importante, ou está matando tempo para poder terminar essa conversa delicadamente. Não falaria dessa maneira sem razão. Não é homem de se revelar. Será que pensa que um gesto humano de afeição me tentaria atirar-me loucamente em seus braços? Terá medo que eu não saiba me portar como uma dama? O que sabe de mim? Do que penso e do que sinto? Será que tem pena de mim? A jornada termina no encontro dos amantes, disse. Sim, disse ele. Nunca tive mãe, como disse. Agora estou descobrindo que todo mundo teve alguma coisa que eu não tive. Sorriu para ela. Sou completamente egoísta, disse, pesaroso, e sempre esperando que alguém me diga que me comporte, que alguém fique responsável por mim e me faça agir como adulto. É totalmente egoísta, pensou espantada, o único homem com quem jamais me sentei e conversei sozinha, e estou impaciente. Ele simplesmente não é muito interessante. Por que não cresce por si mesmo? Perguntou. E pensou quantas pessoas, quantas mulheres, já não deviam ter feito a mesma pergunta. Você é esperta. E quantas vezes não teria respondido a mesma coisa? Essa conversa deve ser quase instintiva, pensou, divertida, e disse bondosamente. Você deve ser uma pessoa muito só. A única coisa que quero é ser querida, pensou, e aqui estou dizendo bobagens a um homem egoísta. Deve ser muito solitário mesmo. Ele tocou sua mão e sorriu de novo. Você teve muita sorte, disse. Você teve mãe. Capítulo 2. Encontrei na biblioteca, disse Luke. Juro que encontrei na biblioteca. Incrível, disse o doutor. Olhem, disse Luke. Colocou o grande livro sobre a mesa e abriu na primeira página. Foi ele mesmo que fez. Vejam, o título está escrito à tinta. Memórias, para Sophia Anne Lester Crane. Um legado para sua educação e iluminação, durante sua vida de seu carinhoso e dedicado pai, Hugh Desmond Lester Crane. 21 de junho de 1881. Agruparam-se ao redor da mesa, Teodora, Eleanor e o doutor, enquanto Luke virava a primeira página do grande livro. Olhem isso aqui, disse Luke. Sua filhinha deve aprender humildade. É evidente que cortou vários livros lindos para fazer este álbum, porque estou reconhecendo muitas dessas ilustrações, e são todas coladas. A vaidade das realizações humanas, disse o doutor, melancólico. Pensem só nos livros que Hugh Crane mutilou para fazer isso. Essa aqui é uma gravura de Goya. Que coisa horrível para uma criança contemplar. Escreveu, disse Luke, embaixo dessa imagem medonha. Honra pai e mãe, filha, criadores de teu ser, sobre os quais uma pesada carga foi colocada, a de levar sua filha em inocência e retidão pelo estreito e árduo caminho que leva à beatitude eterna e entregá-la finalmente a Deus como alma piedosa e virtuosa. Reflete, filha, sobre o êxtase nos céus quando as almas dessas pequenas criaturas batem as asas se elevando, libertadas antes de conhecerem o pecado ou a falta de fé, e assume a obrigação eterna de permanecer tão pura quanto elas. Pobre menina, disse Eleanor,
E exclamou quando Luke virou a página. A segunda lição de moral de Hugh Crane se baseava em uma imagem colorida de um ninho de serpentes, onde serpentes de cores vivas se contorciam e retorciam ao longo da página acima da mensagem, em letra nítida, retocada a ouro. Da nação eterna é a sina da humanidade. Nem lágrimas nem reparação podem anular a herança pecaminosa do homem. Filha, afasta-te deste mundo para que sua luxúria e as suas ingratidões não te corrompam. Filha, salvaguarda-te. Em seguida vem o inferno, disse Luke. Não olhem se tenho o estômago fraco. Acho que vou dispensar o inferno, disse Eleanor, mas leia para mim o que diz. Faz muito bem, disse o doutor. Uma ilustração de Foxe, uma das mortes menos atraentes, sempre achei, embora quem possa adivinhar o que se passa na cabeça de um mártir. Olhem isso aqui, disse Luke. Queimou um canto da página e ouçam o que diz. Filha, se pudesses ouvir por um instante a agonia, os gritos, os horrendos soluços e súplicas de arrependimento dessas pobres almas condenadas às chamas eternas. Pudessem teus olhos serem causticados, por um instante que fosse, pelo brilho vermelho da terra selvagem ardendo perenemente. Oh, infelizes, sofrendo eternamente. Filha, teu pai neste momento tocou o canto desta página com sua vela e viu o frágil papel se enrugar com a chama. Considera, filha, que o calor desta vela é para os eternos fogos do inferno como um grão de areia para o deserto infinito, e como este papel se queima nessa pequena chama, assim também queimará tua alma eternamente em fogos 1000 vezes mais fortes. Aposto que lia isso para ela todas as noites antes dela ir dormir, disse Theodora. Esperem, disse Luke. Vocês ainda não viram o céu. Até você pode ver isso, Nell. É de Blake, um pouco austera, acho, mas evidentemente melhor que o inferno. Ouçam isso. Santo, santo, santo. Na luz pura dos céus os anjos o louvam, e uns aos outros, eternamente. Filha, é aqui que te encontrarei. Uma obra de amor, disse o doutor. Horas e horas só para planejar isso, e as letras tão cuidadosamente delineadas, e o dourado. Agora vem os 7 pecados mortais, disse Luke, e acho que foram desenhados por ele. Foi muito convincente na gula, disse Theodora. Acho que nunca mais vou ter fome. Espere pela luxúria, Luke disse a ela. O sujeito superou a si mesmo. Acho que não quero ver mais nada, disse Theodora. Vou sentar aqui com Nell e se você encontrar algum preceito especialmente edificante que acha que vai me fazer bem, leia em voz alta. Aqui está a luxúria, disse Luke. Foi jamais uma mulher assim amada. Meu Deus, disse o doutor. Meu Deus. Só ele teria desenhado isso, disse Luke. Para uma criança. O doutor estava horrorizado. O álbum é só dela. Observe o orgulho. É a imagem de nossa Nell. O quê? Perguntou Eleanor, erguendo-se na cadeira. Ele está brincando, disse o doutor, apaziguando. Não venha ver. Minha cara, está só brincando. Agora é a indolência, disse Luke. Inveja, disse o doutor. Como poderia essa pobre criança transgredir? A última página é a mais linda, na minha opinião. Senhoras, é o sangue de Hugh Crane. Nell, quer ver o sangue de Hugh Crane? Não. Obrigada. Tel? Não? De qualquer maneira, insisto, para o bem de suas consciências, em ler o que Hugh Crane tem a dizer ao fechar o livro. Filha, pactos sagrados são assinados com sangue, e tirei aqui do meu próprio pulso o fluido vital com o qual te obrigo moralmente. Vive virtuosamente. Sê humilde, tem fé em teu Redentor e em mim, teu Pai, e te juro que estaremos unidos na vida eterna em êxtase infinito. Aceita esses preceitos de teu Pai dedicado, que fez este livro com toda humildade de espírito. Que sirva bem seu propósito, este meu débil esforço, e preserve minha filha dos abismos deste mundo e a traga salva e segura aos braços de seu Pai no céu. Assinado. Teu Pai que sempre te amará, neste mundo e no outro, Criador de teu ser e guardião de tua virtude, com seu humilde amor, Hugh Crane. Theodora estremeceu. Como deve ter se divertido, disse, assinando o nome com seu próprio sangue. Posso até vê-lo, dando gargalhadas satânicas. Nada sadio, nem um pouco sadio o trabalho desse homem, disse o doutor. Mas devia ser muito pequena quando o pai saiu de casa, disse Eleanor. Será que ele leu isso para ela alguma vez? Tenho certeza que sim, debruçando sobre o berço e cuspindo as palavras para que criassem raízes em sua jovem mente. Hugh Crane, disse Theodora, você era um velho sujo, você construiu uma velha casa suja, e se ainda pode me ouvir onde quer que esteja, gostaria de dizer na sua cara que honestamente espero que passe toda a eternidade naquela horrível imagem nojenta e arda em chamas para sempre. Fez um gesto largo e zombeteiro, e por um minuto, relembrando ainda, ficaram todos em silêncio, como que esperando uma resposta, e então os pedaços de carvão caíram com um pequeno estalo na lareira. O doutor olhou o relógio e Luke ficou de pé. 12:00, hora da libação, disse o doutor, alegremente. Capítulo 3. Theodora estava enroscada diante da lareira, olhando maliciosamente para Eleanor. Do outro lado da sala, as peças de xadrez se mexiam levemente, batendo suavemente no tabuleiro, e Theodora falou baixinho, atormentando.
Você vai convidá-lo para seu apartamento, Nell, e lhe oferecer uma bebida em sua xícara de estrelas? Eleanor contemplou o fogo, sem responder. Fui muito tola, pensou. Fui uma grande tola. Tem lugar para 2? E ele irá. Se você o convidar? Nada podia ser pior que isso, pensou Eleanor. Fui uma tola. Talvez ele esteja à procura de uma casinha pequenina, alguma coisa bem menor que a casa da colina. Talvez ele vá para casa com você. Uma tola ridícula. Suas cortinas brancas, seus leãozinhos de pedra. Eleanor olhou para ela, quase com doçura. Mas eu tinha de vir, disse, e ficou em pé, virando cegamente para sair dali. Sem ouvir as vozes espantadas atrás dela, sem ver onde ou como ia, alcançou, cambaleando, a grande porta de entrada e saiu na branda noite morna. Tinha de vir, disse para o mundo lá fora. O medo e a culpa são irmãos. Theodora alcançou no gramado. Caladas, zangadas, magoadas, deixaram a casa da colina lado a lado, andando juntas, uma com pena da outra. Uma pessoa zangada, ou presa de riso, ou aterrorizada, ou ciumenta, irá teimosamente a extremos de atitudes impossíveis em outras horas. Nem Eleanor nem Theodora refletiram um instante que era imprudente ir longe da casa da colina depois do escurecer. Cada uma estava tão afundada em seu próprio desespero que era vital escapar na escuridão e, contendo-se no manto impossível, apertado, vulnerável da fúria, marcharam juntas, uma dolorosamente consciente da outra, cada uma decidida a ser a última a falar. Eleanor falou primeiro. Finalmente. Machucara o pé contra uma rocha e tentou ser orgulhosa demais para demonstrar, mas após instantes, com o pé doendo, disse uma voz tensa com esforço de parecer calma. Não posso imaginar por que você acha que tem o direito de interferir em meus assuntos particulares. Em linguagem formal para evitar um dilúvio de recriminações ou repreensões não merecidas, não eram estranhas. Primas. Tenho certeza de que você não se interessa a mínima por nada que eu faço. Tem razão, disse Theodora duramente. Nada que você faça pode me interessar. Estamos andando em lados opostos de um muro, pensou Eleanor, mas eu tenho direito de viver, também, e desperdicei uma hora com Luke na pérgola tentando provar isso. Machuquei meu pé, disse. Sinto muito. Theodora parecia realmente se incomodar. Você sabe que ele é um monstro. Hesitou. Um farrista irresponsável, disse finalmente, parecendo divertida. Estou certa de que não faz diferença para mim o que ele seja ou não. E depois, porque eram mulheres brigando, como se você se incomodasse comigo. Não se deve deixar que ele escape impunemente, disse Theodora. Escape de quê? Perguntou Eleanor, delicadamente. Você está fazendo papel de boba, disse Theodora. Uai, se não estivesse. Você ficaria danada se estivesse errada dessa vez, não é? A voz de Theodora estava cansada, cínica. Se estiver errada, disse, vou abençoar você de todo o coração. Sua tola. Você só poderia dizer isso mesmo. Estavam seguindo o caminho em direção ao riacho. No escuro seus pés sentiam que estavam descendo e cada uma pessoalmente e perversamente acusava a outra de seguir, propositadamente, o caminho que haviam seguido juntas antes com tanta felicidade. Seja como for, disse Eleanor, em tom sensato, não importa para você, aconteça o que acontecer. Por que iria se incomodar se eu fizesse papel de boba? Theodora ficou calada um instante, andando no escuro, e Eleanor teve de repente a certeza absoluta de que Theodora havia lhe estendido a mão, sem ser vista. Theo, disse Eleanor, desajeitadamente, não sei falar com as pessoas e dizer as coisas direito. Theodora riu. E o que você sabe fazer direito? Perguntou. Fugir? Nada irrevogável havia ainda sido dito, mas só lhes estava uma estreita margem de segurança, cada uma delas se movendo delicadamente ao longo do contorno de uma pergunta aberta, e uma vez falada, essa pergunta você me ama, nunca poderia ser respondida ou esquecida. Andavam devagar, meditando, pensando, e o caminho se inclinava debaixo de seus pés e elas seguiam, andando lado a lado na mais extrema intimidade de expectativa. Terminados os subterfúgios e hesitações, só lhes estava aguardar passivamente uma resolução. Uma sabia, precisamente, o que a outra estava pensando e querendo dizer. Uma quase chorava pela outra. Perceberam no mesmo instante mudança no caminho e uma sabia que a outra havia percebido. Theodora pegou o braço de Eleanor, receosa de parar. Prosseguiram devagar, bem juntinhas, e à sua frente o caminho se alargou e escureceu e curvou. Eleanor prendeu a respiração e a mão de Theodora apertou seu braço, avisando-a para ficar quieta. Dos dois lados, as árvores, silenciosas, renunciaram ao tom escuro que encerravam, empalideceram, ficaram transparentes e ergueram-se brancas e espectrais contra o céu negro. A grama ficou descorada, o caminho largo e negro. Não havia nada mais. Os dentes de Eleanor batiam e a náusea do medo a fez curvar-se. O braço tremia sob a mão de Theodora, que se tornará uma garra, e sentia cada passo lento como sendo o supremo ato de vontade, uma insistência louca e precisa em colocar um pé em frente do outro como sendo a única escolha sã. Seus olhos doíam de lágrimas contra o negrume gritante do caminho e a brancura trêmula das árvores e pensou, com uma imagem clara e inteligente das palavras em sua mente, queimando. Agora estou realmente com medo.
Seguiram em frente, o caminho se desenrolando, as árvores brancas imutáveis dos dois lados, e acima de tudo, o céu negro espesso pesado. Seus pés eram de um branco tremeluzente onde tocavam o chão, a mão de Theodora era pálida e luminosa. Em frente o caminho curvava fora do alcance da vista e andaram vagarosamente, movendo os pés com precisão porque era o único ato físico de que eram capazes, a única coisa que estava para impedir que se afundasse no terrível negrume, brancura e luminosidade maligna. Agora estou realmente com medo, pensou Eleanor em palavras de fogo. Remotamente sentia ainda a mão de Theodora no braço, mas Theodora estava distante, separada. Fazia um frio horrendo, sem nenhum calor humano perto. Agora estou realmente com medo, Eleanor pensou, e pôs um pé adiante do outro, tremendo quando tocavam o chão, tremendo com frio desumano. O caminho se desenrolava, talvez as estivesse levando a algum lugar, propositadamente, já que nenhuma das duas podia se desviar dele e ir conscientemente para a aniquilação de brancura que era a grama dos dois lados do caminho. O caminho curvava, negro e reluzente, e elas o seguiam. A mão de Theodora apertou-lhe convulsivamente o braço e Eleanor prendeu a respiração com um soluço. Havia alguma coisa se movendo. À frente, alguma coisa mais branca que as árvores brancas, fazendo sinal, chamando, desaparecendo nas árvores, espreitando. Haveria movimento junto delas, imperceptível na noite silenciosa. Algum passo seguia invisível na grama branca. E onde estavam? O caminho as levou ao fim destinado e morreu debaixo de seus pés. Eleanor e Theodora viram um jardim, os olhos cegos de luz do sol e cores vivas. Incrivelmente, havia um piquenique na grama do jardim. Ouviram o riso de crianças e as vozes carinhosas, divertidas, da mãe e do pai. A grama era viçosa e verdejante. As flores eram coloridas de vermelho e alaranjado amarelo. O céu era azul e dourado e uma criança usava um macacão vermelho e ergueu a voz noutra risada, rolando na grama com um cachorrinho. Havia uma toalha de quadrados vermelhos estendida na grama. Sorrindo, a mãe se inclinou para pegar um prato de frutas coloridas. Então Theodora gritou. Não olhe para trás, gritou numa voz aguda de medo. Não olhe para trás. Não olhe. Corra. Correndo. Sem saber por que corria, Eleanor pensou que ia prender o pé na toalha de quadrados vermelhos. Teve medo de tropeçar no cachorrinho, mas ao correrem através do jardim não havia nada a não ser o mato crescendo negramente na escuridão e Theodora, ainda gritando, esmagou com os pés os arbustos onde tinha havido flores e tropeçou, soluçando, em pedras meio enterradas e no que poderia ser uma xícara quebrada. Então estavam batendo e arranhando loucamente um muro de pedra branca onde cresciam trepadeiras negramente, ainda gritando e suplicando que as deixassem sair, até que um portão de ferro enferrujado cedeu e correram, chorando e arquejando e miraculosamente de mãos dadas, através da horta da casa da colina e romperam por uma porta dos fundos da cozinha e viram Luke e o doutor correndo ao seu encontro. O que aconteceu? Disse Luke, segurando Theodora. Vocês estão bem? Quase ficamos malucos, disse o doutor, em voz exausta. Estávamos lá fora procurando vocês há horas. Era um piquenique, disse Eleanor. Caíram em uma cadeira da cozinha e estava olhando as mãos, arranhadas e sangrando, que tremiam sem que ela percebesse. Tentamos sair, disse, estendendo as mãos para que os outros as vissem. Era um piquenique. As crianças. Theodora riu num soluço contínuo, rindo e soluçando agudamente, e disse através do riso. Olhei para trás, e continuou a rir. As crianças e um cachorrinho, Eleanor. Theodora virou-se desvairada e encostou a cabeça em Eleanor. Eleanor, disse. Eleanor. Segurando Theodora, Eleanor olhou para Luke e para o doutor, e sentiu a cozinha balançar loucamente, e o tempo, como sempre o havia conhecido, parou. Chegamos ao fim da parte 2, e agora você está a um passo do desfecho. A parte final já está te esperando no canal, trazendo todas as revelações, reviravoltas e emoções que você merece. Não pare por aqui, siga para o próximo capítulo e descubra como essa história termina.